sem querer. Eu apertei o botão da live sem querer e ela caiu. Eu apertei aqui sem querer o negócio. Eu derrubei a live agora. Desculpe. Caramba, eu apertei sem querer aqui o. Eu apertei sem querer aqui o botão da live e derrubei a live. Né? Eu apertei o botão daquela live sem querer, derrubei a live sem querer. Aí eu apertei aqui o botão e derrubei. Aí a gente vai continuar aqui a discussão, que tá muito boa a discussão aqui do basquete. Eu sem querer apertei o botão aqui da live e derrubei. Né? Vou esperar dizer. Eu derrubei a live sem querer, apertei aqui o botão e sem querer. Apertei aqui no monitor e derrubei o negócio aqui sem querer. Eu derrubei a live sem querer. Desculpa aí. A papo tava muito bom. A gente vai retomar aqui o podcast porque eu derrubei sem querer a live. Desculpa aí, pessoal. Eu apertei aqui no monitor sem querer e derrubei. O negócio aqui é touch, apertei sem querer. É complicado. Né? Deixa eu reconvidar aqui a galera. Eu derrubei a live sem querer. Eu apertei aqui no touch para abrir aqui para o pessoal mandar os comentários, né? Pra gente ler aqui. E sem querer derrubei a live. Por causa do. Tem que o monitor, né? Aí eu apertei o botão aqui sem querer derrubar. Eu falei, oi, meu Deus, eu derrubei o negócio. Sabe? Mas aí tava muito boa o debate aqui. E tem perguntas aqui, tá? Que a produção vai colocar aí do arremesso certo. E eu vou ler aqui as que não puderem ser escritas aí, eu vou ler aqui. Pergunta pro Clube do Podcast, Rafael. O que eles acham da base de Santa Catarina? Aí, isso aí vai dar rivalidade, hein? Qual é a melhor base? A pergunta aqui do Felipe. Santa Catarina. Do Rio. Santa Catarina ou Paraná, hein? Opa, essa aí é verdade, hein? Parado. Não, mas obviamente, como a gente é um podcast catarinense, a gente tem essa parceria com a Federação de Santa Catarina, obviamente a gente vai querer dar destaque para o nosso estado, né? Só que esse é um detalhe muito legal em relação ao que eu estava conversando antes. O fato de eu querer dar destaque para o meu estado, o fato de eu divulgar o meu estado, o fato das minhas narrações, do meu movimento junto com o Aldo, né? O que o Clube do Basquete faz destacando o basquete catarinense, jamais desrespeita os demais estados. Né? Jamais. Tanto que a gente já fez transmissão, por exemplo, dos campeonatos sul-brasileiros, de seleções sul-brasileiras, né, que tem outros estados envolvidos. E é muito legal quando eu e o Aldo a gente recebe feedbacks das famílias dos atletas dos outros estados, mesmo que a nossa narração seja completamente parcial nessa hora, porque a gente vai dar mais moral para Santa Catarina, com toda certeza, as pessoas nos mandam mensagens dizendo, pô, que bacana que vocês são respeitosos, respeitam as outras equipes, destacam a qualidade das outras equipes, porque é isso, porque a gente quer ver o basquete crescendo. O que a gente quer ver é a modalidade lá em cima. Né? Sem preciosismo, sem bairrismo, a gente torce para Santa Catarina com toda certeza. Com toda certeza. Porque o basquete é de rivalidades também. Né? É uma equipe contra outra. Então a gente pode ter um favorecimento, uma preferência. Não é favorecimento, uma preferência. Só que agora o nosso foco é o basquetebol. O nosso foco é o basquetebol. Por mais que a gente prefira Santa Catarina e vai torcer para Santa Catarina, porque é o nosso estado onde a gente cresce, onde a nossa identidade foi formada, o que a gente quer ver o basquetebol brasileiro em primeiro lugar. Então a gente se mobiliza para isso. Então se tem uma equipe de um outro estado que é melhor que a nossa, a gente parabeniza, pô, que legal. E usa como referência para que o nosso basquete seja desenvolvido. Né? São Paulo é a referência? É. Então o que eles fazem de tão legal, o que eles fazem de tão bom, que deixam eles em primeiro lugar no Brasil? A gente pode replicar aqui, a gente pode fazer melhor? Se pode fazer melhor, vamos fazer? A gente quer vencer aqueles caras? Então vamos lá. Então vamos trabalhar para isso. É um empurrando o outro para que o basquete cresça cada vez mais. Mas, de novo, respondendo diretamente a pergunta, qual que é a melhor base do Brasil? Mas com certeza é a base de Santa Catarina. Pergunta também aí pro nosso amigo também, eu tô aqui comendo, tá? Para não aparecer na live, no corte aí. E aí eu queria que você falasse também. A pergunta que a gente vai abrir agora para a pergunta do público, né? Aí vai ter pergunta do Twitter, né? do Rumble. E qual é a melhor base do Brasil? Paraná ou Santa Catarina? A pergunta não é minha, tá? É de um internauta aí. Já tá respondido, né? Sensacional. Tem dúvida, né? Outra né? pergunta aqui para vocês aí. Não, é o seguinte, vamos diga. Ó, se a gente, vamos fazer assim, a gente pode responder com o coração, pode responder na razão, né? Na razão, a Federação Catarinense é a única federação do Brasil que promove campeonatos estaduais para
todas as categorias nos dois naipes, do 12 até o adulto. 12, 13, 15, 17, 19, 22 e adulto. Só Santa Catarina tem no masculino e no feminino. Isso aí já é um grande diferencial, né? São mais de 1.600 jogos promovidos por ano. É a única federação que banca toda a arbitragem no ano inteiro. São 7 profissionais envolvidos em cada partida, são 3 árbitros, 3 oficiais de mesa, mais um representante da federação. A federação banca completamente esses custos para os clubes, né? Organiza os campeonatos e dá arbitragem. Então, os clubes vão atrás de alimentação e transporte para poder participarem dessas competições, né? Mas é uma realidade completamente diferente do restante do Brasil. Então, isso realmente nos coloca numa posição privilegiada, mais precisamente na primeira, né? E com o coração, Aldo, com o coração agora. Com o coração, nós estamos anos-luz na frente de todo mundo. Sensacional. Eu vou abrir aqui a câmera aqui que eu tô comendo aqui, mas eu tô aqui na live, tá? Só pra... Outra pergunta que saiu aqui do Rumble, da plataforma, tá? Porque o Rumble precisa de VPN aí, pra transmitir, pra abrir fica mais complicado. Aí eu mesmo aqui mando as perguntas. O Rumble, né? Que tem muitos scouts que usam o Rumble pra fazer a transmissão, porque ele é mais ligado à Europa e Estados Unidos. Pergunta aqui, ela tá em inglês, eu vou traduzir pra vocês. Na opinião de vocês, qual é o próximo atleta aí que destaque de Santa Catarina que vai ser destaque a nível mundial? É a pergunta aqui de um cara de Portugal não, da Alemanha. Ele está perguntando qual o próximo atleta que vocês veem aí em Santa Catarina que vai ser destaque a nível mundial, que vocês veem que tem um potencial, né, para chegar aí da base do basquetebol. Essa pergunta é legal porque mostra que aí, por exemplo, o Sul, Santa Catarina, né, o Paraná tem muitos atletas bons, eu já vi muitos bons aí, mas eu creio que vocês são daí, né? Qual atleta que vocês veem que tem aquele potencial que vocês veem que vai chegar, pode ser tanto do masculino quanto do feminino? Outra pergunta. Do masculino, Lucas Ferreira, filho do nosso irmão Murilo. Do feminino, Abueno, 12 aninhos, né? Isso. E até na entrevista ela dá show. E temos aí tá disputando, inclusive, o sul-americano sub-16, a Júlia Preis. Esse eu vi. A Júlia é maravilhosa. Instagram de vocês. Sensacional. No masculino tem um atleta que agora tá o último ano dele de sub-18, mas o Wesley Gardolinho, acho que é o sobrenome dele, né? Joga na equipe do Adieva aí. É um jogador extremamente diferenciado também. A gente costuma chamar ele de Nikola Jokic, da base catarinense. É um grande jogador também. E do feminino, a Isa Queires também, né? Isabela Queires também é uma grande bem treinada jogadora. Nós temos Eu acho que talvez ela peque na questão da altura, mas na habilidade ela é impressionante. Exatamente. A equipe de Bissau também tem jogadoras aí que são muito boas, tem muito potencial para desenvolver. É o caso da Suelen, da Tainá, da própria Júlia, uma jogadora bem nova, que se pegar firme ali, Marcelão vai longe, né? Tem que pegar paixão pelo treino, né? Porque pelo jogo já deu para ver que ela tem. Se ela treinar forte, aí vai... Pô, legal. Você vê que tem vários meninos aí, né, que são destaque, né? A nível aí, que são próximos futuros jovens talentos, né? Que eu sempre falo sobre isso. Aí, uma pergunta para vocês, cara, assim, tem a rivalidade aí em Santa Catarina e Paraná, né? Tá tendo um brasileiro de seleções aí, né? Lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para vocês, cara, se o time de Santa Catarina não for o campeão, vocês vão trazer para o Paraná ganhar o título? Agora a pergunta é minha. Não entendi. Não sei se eu entendi. Santa Catarina foi campeã tipo, uma final, Paraná e Minas. Vocês vão torcer para o Paraná ser campeão ou vão torcer para o Minas ser campeão? Se fosse uma final Minas e Paraná. Se Santa Catarina não chegasse na final. Com toda a sinceridade do mundo, eu não consigo torcer para alguém. Eu vou admirar o jogo, né? Mas meu coração é catarinense. Não. Eu vou torcer pro time que tiver algum catarinense. Se tiver Tem alguém com... Se tiver algum jogando na seleção do outro estado, eu torço para esse time. Mas assim, como não tem Santa Catarina, sou que nem o Marcelo. Na verdade, a gente tem um lema, né? Que assim, se não é Santa Catarina contra o resto do mundo, a nossa torcida é para que dê empate, que vá para prorrogação e que seja decidido na última bola. Na última bola. Seja jogo bom. Nossa torcida é que o jogo seja bom. Exatamente. E outra pergunta, agora é uma pergunta minha também. Depois se o clube quiser fazer perguntas, tem muita pergunta aqui do Rumble, a gente vai fazer aqui. Assim, eu fico muito feliz de ver o basquetebol de Santa Catarina crescer. Como eu já falei para vocês, eu já fui quando eu jogava, eu ia em torneios. Depois que eu veio técnico scout, eu fui no Sul-Americano em Novo Hamburgo, quando tinha Novo Hamburgo, né? Lá em Sojipa também.
conheci pessoal lá também legal, lá em Porto Alegre. Também já fui em torneios aí, mas muito tempo atrás, né? E assim, eu queria perguntar para vocês, cara, qual foi o maior atleta que vocês viram jogar? Não vai o Thiago Splitter, tá? O maior atleta que vocês viram jogar aí em Santa Catarina, sem ser o Thiago Splitter, né, no basquetebol aí. Vocês acham assim que foi um super talento, que muitos podem conhecer, não, ninguém é obrigado a conhecer todos os atletas, mas qual foi o maior atleta que vocês viram jogar aí sem ser o Thiago Splitter em Santa Catarina? É uma pergunta que eu faço, que eu sempre faço para as pessoas. Eu fiz para os paulistas, eu fiz para os mineiros, eu fiz para o pessoal também de fora. Eu queria perguntar para vocês aí, tirando o Thiago Splitter, que é famoso, qual o maior jogador que teve em Santa Catarina depois dele, né? Tanto feminino quanto masculino. Tá, feminino. É. Feminino, eu poderia dizer que eu acho que tem duas atletas que eu vi jogar, né, não há muito tempo, mas que realmente são duas atletas extremamente diferenciadas. Luana Batista, que passou pelo basquete feminino Blumenau, e Mariana Camargo. Né, uma classe absurda, inclusive a Mariana Camargo esse ano vai estar na relação de atletas que vão ser homenageados, vão entrar para o seleto grupo dos beneméritos da Federação Catarinense de Basquetebol, né? Caracaça de bola, uma identificação com a cidade de Blumenau, com o basquete de Santa Catarina, e realmente uma atleta que faz valer a posição de ídolo, né? De estar como sendo uma referência para atletas mais novos. Então, eu diria, no feminino, as melhores que eu vi foram essas duas. No masculino, eu tenho uma admiração muito grande pelo Lucas Brito, jogador da equipe, hoje joga na equipe do Brusque KTO, começou no basquete de Joaçaba, e também tenho uma admiração muito grande pelo Iglesias Júnior, que é pivô da equipe do basquete de Joaçaba, um cara que, na minha opinião, ele tem ainda muito para se desenvolver e hoje já dá show, né? Já ganhou 2 vezes o título de cestinha do Campeonato Estadual. Então, eu destacaria no masculino esses dois e no feminino a Luana e a Mariana Camargo. Do feminino, eu digo que é a Luana Batista também. É impressionante o que a gente já viu ela fazer em quadra e poder narrar os jogos dela também. Foi muito insano. Tem uma jogada dela, por exemplo, de um arremesso antes do meio da quadra, que o Aldo quase cai da cadeira na hora da narração, porque aquilo foi insano. Aquilo foi maravilhoso. Né? E no masculino eu vou falar pelo quão completo esse atleta foi nas temporadas que eu acompanhei, que é o Will Costa, que é nosso amigo também. Então, 3 vezes cestinha do Campeonato Catarinense. E teve uma temporada que ele só não fez chover porque não tinha como, né? Porque, tirando isso, foi o mais completo. Armava jogadas, finalizava, boa defesa, se precisasse jogar no poste baixo também jogava bem. Então, foi o Will Costa o mais completo que eu presenciei jogando aqui em Santa Catarina. Pô, legal. E no cadeira de rodas, Aldo Mundi, esse é o concurso, a maior estrela da história do basquete sobre rodas de Santa Catarina, o glorioso Aldo Showtime. E agora a gente pode partir aqui, que essa parte da live é só para perguntas, pode mandar aí, tem muitos que eu vou fazer para vocês, mas tem a nossa corte que é o principal, e da polêmica, né? Esse corte da polêmica, que são a seleção de todos os tempos, tá? A gente vai fazer a seleção de todos os tempos da NBA, jogadores do mundo todo, a seleção de todos os tempos do Brasil e a seleção de todos os tempos do basquetebol feminino, tá? A gente colocou essas 3 aí, então vamos fazer da NBA, os 5 que vocês acham que são os melhores da história, eu vou falar os meus 5, vocês vão falar os 5 de vocês, depois do basquetebol feminino, as 5 melhores jogadores da história, e depois do basquetebol brasileiro, né? Aí esse é um desafio que eu faço, que até hoje só dois que eu entrevistei, dos 150 programas que eu fiz, conseguiram fazer 5 jogadores do NBB. Nem atleta, só 2 pessoas conseguiram fazer 5. O basquetebol é masculino. Né? E aí vocês começam aí a palavra de vocês, os 5 jogadores da NBA primeiro, né, da história que vocês acham que jogaram aí, pode ser do passado, do presente, né, vocês que sabem. Depois vamos para a Europa e, por último, vamos para a seleção de todos os tempos, né, do basquetebol feminino. Então comece com a NBA. Pode começar qualquer um dos dois aí, pra gente falar que aí vamos ver se a minha seleção é parecida com a de vocês, se vocês preferem jogadores de hoje, então vamos ver aí, né? Só NBA. Só NBA, é isso? NBA. Jogadores, pode ser jogadores americanos ou não americanos que jogaram na NBA ou que fazem parte da NBA atualmente, né? Tá. Na 1, Magic Johnson, maior armador da história, disparado. MVP das finais sendo rookie. É insano o que ele armava. Na posição 2, não tem melhor do que ele, Michael Jordan, o maior de todos os tempos, The GOAT.
Na posição seleção. número, na posição, Igualzinho. na posição 3, vou colocar o LeBron James do Miami Heat, que insano o que ele fazia. No Miami Heat foi talvez o ponto mais alto do LeBron James. Na número 4, Tim Duncan. O Tim Duncan é o melhor feijão com arroz que eu já vi alguém fazendo no basquetebol. Arremesso era com a tabela, porque o que importa é que a bola entre na cesta, não precisa fazer muita firula. Dominante do poste baixo, jogava bem fora, tinha uma visão de jogo excelente. Então, se a gente for pensar de feijão com arroz, é o que fez melhor. E no garrafão, vou botar o Shaq, porque eu vi o Shaq jogar, né? Will Chamberlain não vi jogar, e o Karim também não vi jogar. Então, o que eu vi jogar e achei insano foi o Shaq. Então, colocaria esses 5. Na 1, Magic Johnson, na 2, Michael Jordan, na 3, LeBron, na 4, Tim Duncan e na 5, Shaquille O'Neal. Vamos lá. Meu armador na NBA, eu colocaria o Steve Nash. Dos jogadores que eu vi jogar. Começaria com o Steve Nash. Na 2, o Jordan. Jogaria com o Pippen na 3. Na 4, jogaria com o Ben Wallace, o maior defensor da história da NBA. Um pouquinho na frente do Dennis Rodman, mas ficaria com o Ben Wallace. Eu acho que ele é um cara que representou muito quando venceu o título com o Detroit Pistons. E colocaria na 5 o Shaq, que é realmente um cara imparável, que eu acho que o pessoal ainda não dá o crédito aí, ó. Hoje tem pessoal que quer comparar os pivôs, fala assim, que fulano pararia, o Shaq não pararia. Ninguém não pararia. É verdade, não pararia não pararia, é verdade. Ninguém de 2010 para cá, não existe ninguém que pararia o Shaq em quadro, tá? Então, eu ficaria com esses 5 aí. Jordan, Pippen, Ben Wallace, Shaq e Steve Nash. Eu sou da velharia, apesar de ser... Tem um que entregou a idade no começo da live, o outro não quis entregar a idade, e eu sou mais novo que vocês, mas assim, eu vejo muito basquetebol antigo. E a minha seleção, de todos os tempos, ela nunca mudou, né? Uns eu vi jogar, inclusive ginásio, e outros eu vi só por tape, né? Mas a minha seleção de todos os tempos é o Magic Johnson, esse eu não vi jogar, eu vi só vídeo na internet e tal, os jogos das finais, que foi campeão no Lakers, MVP, foi pro pivô, né? Porque o cara fazia todas as posições, né? Armador nato, MVP como Brook, né, como foi falado aqui. Na posição 2, o Michael Jordan, que é o maior jogador de todos os tempos aí, né? A gente pode colocar outros aí, mas não tem como. 6 finais, 6 títulos, 6 MVPs. Foi o maior jogador de defesa da NBA, campeão da NBA, cestinha. Não tem como comparar. Na posição 3, eu colocava o Larry Bird, porque tinha a bola de 3 já nos anos 80. Eu também não vou jogar. O Michael Jordan eu vi bastante, mas o Larry Bird eu vi muito vídeo e tal. Gosto bastante. Na posição 4, eu coloco o Hakim, de Junior Juan, né, que esse também vai jogar também, que foi campeão, né, no Houston Rockets, né, dominante ali. Ele só foi campeão porque o Jordan parou, porque senão ele não ganharia o título da NBA, né, não ganharia. Acho que ele, o Jordan não ganharia. E na posição 5, eu coloco, eu faço a menção aqui, eu coloco o Kareem Abdul-Jabbar, eu também vou jogar, mas o Shaq também, na minha seleção também, caberia bem, né, porque... como foi falado aqui, né? O Shaquille O'Neal, ele não deu um valor para ele devido, né, na carreira. Por que a gente fala isso? Porque quando ele foi campeão com o Lakers, 2000 e 2002, o MVP das finais foi o Shaq, não foi o Kobe Bryant. Quem carregou o time para o Lakers ser tricampeão da NBA, com o domínio do garrafão, foi o Shaquille O'Neal. E aí o pessoal não valorizou muito, né, na época, acho que até hoje o pessoal não valoriza muito o Shaq, né? E como foi falado aqui, eu acho que hoje nenhum pivô pararia, tá, o Shaquille O'Neal, tá? Porque hoje o pessoal protege muito... O jogador não me toca, então eu acho que o Shaq jogasse no garrafão seria muito mais fácil, né, para ele, né? No caso aí, jogar o basquete. Mas eu fico com o Kareem Abdul-Jabbar, mas o Shaq também foi muito dominante. E assim, eu queria perguntar para vocês. A gente falou aqui do Dream Team um pouco de 92 em Barcelona, né? Tinha lá o Magic Johnson, Michael Jordan, David Robson, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley. Está aqui vários, né, jogadores aí. O próprio John Stockton estava nessa seleção. O Shaq não estava, né? Ele entrou, foi em Atlanta e foi campeão mundial em 94. Mas assim, a produção me deu ideia, eu esqueci de falar com vocês antes, fazer a seleção americana de todos os tempos.
e uma seleção que enfrentaria esse time em todos os tempos aí, mundial, né? Que enfrentaria esse Dream Team, no caso, né? Dos Estados Unidos, né? Eu vou falar aqui a minha primeira, que você foi ideia, eu esqueci de falar com vocês, mas a minha seleção americana, eu coloquei até no Instagram, Magic Johnson, Michael Jordan, essa mais que a gente vai falar aqui do quadro, né? Da seleção brasileira e também da seleção mundial, além da NBA. Então, um time que enfrentaria esse nosso Dream Team aqui, cada um vai fazer o seu. Então, a minha seleção americana de todos os tempos, né, para jogar basquete, para enfrentar esse time, era Magic Johnson, Michael Jordan. Agora falando aqui para enfrentar, tá? Não é minha seleção de todos os tempos, é para enfrentar um time mundial. Então, Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, aí eu coloco aí na posição 4, eu coloco deixa eu ver aqui, Patrick Ewing, na posição 5, Shaquille O'Neal. E a minha seleção para enfrentar esse time de hoje, esse time que eu coloquei mundial, eu colocaria Armando, jogadores de outros países, né, Armando? Eu colocaria, vamos ver aqui, um armador que bateria com o Magic Johnson. Eu vou colocar Drazen Petrovic, aí eu colocaria na posição 2, pode ser jogadores de atuais, tá, e do passado também. Na posição 2 eu colocaria de 3 pontos, um cara para a posição 2, deixa eu ver aqui. Colocaria o Nick Van Exel, do Canadá, colocaria na posição 2. Na posição 3 eu colocaria Giannis Antetokounmpo, para impedir ali o LeBron James de jogar. Na posição 4 eu colocaria um cara que faz o pivô e faz Nikola Jokic na posição 4, para barrar ali e impedir ali o pessoal de jogar. E na posição 5, né, o Sabonis, que enfrentaria esse time aí. Aí vocês fazem de vocês aí, né? E depois vamos prosseguir também com a seleção brasileira de todos os tempos também, e os outros que eu falei aqui, né? Eu queria que você falasse a seleção americana de todos os tempos, que você para enfrentar um time que vocês colocariam também de todos os tempos aí. Também é uma ideia que eu esqueci de falar com vocês, né? Mas aí a gente já coloca aí, que é bem legal assim a gente fazer, né? Vocês vão colocar jogadores do passado, do presente aí, que é legal. Então, a palavra é de vocês aí. Eu não sei se eu entendi. Você quer que eu diga uma seleção dos melhores atletas dos Estados Unidos? Ou o que... Isso. Exatamente. De todos os tempos que enfrentaria uma seleção mundial de todos os tempos. Eu mantenho os 5 primeiros que eu disse, né? Magic, Michael, LeBron, Tim Duncan e Shaquille. Eu acho que essa é uma seleção difícil de ser parada. Quem enfrentaria esses 5, pensando em jogadores europeus, eu colocaria na 1 o Luka. Luka Doncic. O que o Luka fez com 16 anos no Real Madrid é uma insanidade. Insanidade. E chegando na NBA como ele chegou, daquele jeitinho dele e tal, eu acho que ele joga demais. Curiosamente, eu colocaria na 2 o Drazen. O Drazen Petrovic eu colocaria na 2. Esse é um. Para compor bem com o Luka. Eu também daria um espaço para o Dirk Nowitzki. Da Alemanha. Colocaria ele na 3, né? Porque é um arremesso maravilhoso. Na 4, o Nikola, do Jokic, 3 vezes MVP. Eu acho que teve um MVP dele que foi roubado. Roubado dele, né? É verdade. Não vejo o Embiid como um atleta para ser MVP. Jamais. E na 5 eu boto o Sabonis, que aí é lenda, né? O Sabonis na 5, esse faria frente ao Shaq, pelo menos pela diversão, que seria muito divertido ver os dois enfrentando. Legal. Você colocou, parece que alguns jogadores que eu coloquei, mas você mudou, né? Você colocou ali o Nowitzki para fazer uma posição 4, está de 3 também, né? Que o Nowitzki já arremessava muito bem de 3. Sensacional. Gostei bastante. E agora, você aí faça a sua... Se você copiar a seleção dele, fazer outra que possa enfrentar aí, eu acho que seria legal. Sabonis, o Luka e o Jokic, eu acho que isso aí é uma unanimidade, não mudaria. Mas meus outros 2 ali, eu colocaria a dupla do San Antonio, Tony Parker e Manu Ginobili. Eu acho que é uma dupla que marcou a época no basquete, tanto quanto o recente aí, Stephen Curry e Klay Thompson, né? Eu acho que Tony Parker e Manu Ginobili, até por eles terem feito o que fizeram em uma época em que o estrangeiro era visto de uma forma diferente na NBA. Não tinha a moral que tem hoje, e eles foram contra tudo e contra todos, com resistência no elenco, para mostrar o talento deles, e deram uma guinada na história do basquete mundial, especialmente o Ginobili, né, que junto com a seleção da Argentina
em 2004, eliminou os Estados Unidos e conquistou a medalha de ouro na Olimpíada, né? Sensacional, sensacional. Você colocou o Ginóbili também. O Ginóbili também, Ginóbili também ele fez Não, bicho história, era né? Foi o brabo primeiro, demais. Rapaz, é louco. primeiro sul-americano campeão da NBA, né? Com o Spurs, ele ganhou a NBA 4 vezes, né? 2003, 5, 7 e 14. O cara é um monstro mesmo. Foi campeão olímpico, né? Assim, existe a União Soviética, né? Que de vários países, né? Aí dividiu Lituânia, Rússia e tal. Existe a ex-Yugoslávia, que dividiu Croácia, Sérvia, Montenegro. E a Argentina no meio ali, né? A Argentina brincou, tirou a medalha de ouro dos caras, né? Ali, no, assim, uma coisa histórica, né? E o time americano era fraco, né? Que eliminou o time, a Argentina eliminou os Estados Unidos, que tinha LeBron James, Tim Duncan, né, Allen Iverson, né, um timaço, a Marcela Maia, Stephen Marbury, um timaço. E agora vamos, o que a produção mais gosta, né? Os 5 jogadores históricos do basquetebol brasileiro, né? Eu vou falar os meus 5 primeiro, né? E vocês falam de vocês. Eu, como sou da velharada também, eu gosto de cara velho, eu vou falar aqui eu vou puxar a sardinha aqui para os jogadores do passado. Para mim, Max, eu conheci pessoalmente, o cara é um monstro, dentro e fora de quadra, professor, técnico, tudo, faz tudo. Hoje ele está aposentado, né? Merece aproveitar ali, né? Já tem mais de 80 anos aí no Messi para mim. Na posição 2, eu vou colocar aqui o Amory Passos, que também foi bicampeão mundial com o Lonnie Max, também outro cara que fantástico. Na posição 3, não pode colocar o Oscar Schmidt, que é o maior arremessador da história do basquetebol mundial aí. A gente vai concordar aqui que na época não existia linha de 3, e depois ele que fez esse negócio de linha de 3 já estava de longe antes, e quando a gente ficou para ele ficou fácil. Na posição 4 eu vou colocar aqui, vou colocar o Biratã, na posição 5, o maior pivô para mim, na minha opinião, da história do Brasil, Nenê Hilário, que jogou muitos anos na NBA, foi dominante e tal, né? Uma pena que o Nenê não jogou tanto pelo Brasil como poderia, mas também é um cara fantástico também. Eu queria que você falasse a sua seleção de todos os tempos do Brasil e também o outro convidado da live também, importante aí. Vamos ver se vocês vão falar, colocar seu jogador novo ou jogador velho, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Eu vou mais de novo. Quer começar? Vai lá. Vamos lá. Para mim, na 1 é Lin, armador. O pai ou o filho? O filho. O atual técnico. O filho. Na posição 2, eu colocaria o Marcel. Colocaria o Marcel porque o Oscar considera o Marcel o maior jogador que ele jogou do lado dele. E se o Oscar falou, para mim, está falado. E ele fala que o Marcel foi muito melhor do que eu, porque quando eu cheguei na seleção, o Marcel era o cara da seleção. E ele viu que eu era um cara muito bom e que eu ia tomar o melhor lugar da seleção. Então, ele soube adaptar o jogo dele para jogar comigo. Ele não quis forçar eu a me adaptar a jogar com ele, não. Ele reconheceu isso, ele falou que isso aí é uma coisa que fica implícita, mas é um exemplo de humildade, de pensar no coletivo acima de tudo. Então, na 2, o Marcel. Na 3, o Oscar, obviamente, o maior pontuador da história da galáxia. Coloco o LeBron James no chinelo. Na 4, Thiago Splitter. E na 5, o Nenê. Caramba, nós colocamos aí também o Nenê, também, né? E assim, eu queria perguntar para vocês, cara, assim, a pergunta que muitos fizeram, eu vou fazer assim, para mim, na minha modesta opinião, o Brasil, né, o Brasil ficou fora das Olimpíadas 2000, 2004, 2008, né? 2002 o Brasil classificou, 2016 o Brasil jogou em casa, estava classificado porque era no Rio, 2020 o Brasil não foi. E o Brasil, esses caras, né, Leandrinho, Nenê, Varejão, Huertas, eles nunca jogaram tanto juntos quanto deveriam. Na opinião de vocês, o que vocês acham? Que se o Brasil tivesse, vamos pensar aqui no cenário ideal, que tivesse, por exemplo, um centro de treinamento fantástico para a base profissional do basquetebol, em termos de seleção, se tivesse tudo isso, você acha que o Brasil teria o mesmo sucesso que a Argentina teve no basquete ou não? A geração da Argentina é muito superior ao Brasil, né? Ginóbili, Scola, Nocioni, Pepe Sanches. Essa pergunta é uma pergunta que o pessoal fez aqui, eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês. Vocês acham que se você tivesse assim, uma estrutura melhor no basquetebol, na época deles, porque lembrando, essa geração do Brasil, de Leandrinho, Nenê e Varejão, ela surgiu em 2002. Eles jogaram o Mundial 2002, né? E a Argentina, já nesse Mundial, foi vice-campeã e perdeu a final para a Sérvia na época, né? E o Brasil já tinha esse time, Leandrinho, Nenê, Varejão, o Huertas era um time novo. Mas na opinião de vocês, esse time tinha o mesmo talento que a Argentina tinha ou não? A Argentina era superior mesmo e não tinha como fazer o que a Argentina fez ou perto do que a Argentina fez no basquete? É uma pergunta aqui do pessoal do Rumble e eu queria que vocês falassem sobre isso, que é importante aqui, porque a gente falar um pouco do basquetebol, né? Fazer essa comparação, né? Esse paralelo da Argentina e do Brasil. Talento individual, eu vejo que sim, que tinha qualidade de pessoa, qualidade de atleta, né? Uhum. O capital humano, sim.
vejo níveis técnicos semelhantes. Mas agora, aí, em termos de sistema de treinamento, sistema de jogo, aí a Argentina é muito superior, ainda mais que era uma época que a Confederação Brasileira de Basquetebol vivia um conflito político interno muito grande, o que dificultava, inclusive, o que levou dificuldades para a quadra, né? Então, como o contexto da Argentina naquela época era muito mais favorável para que os atletas desempenhassem muito bem seu basquetebol, isso favoreceu demais o desempenho. Porque essas questões de bastidores prejudicaram demais o desenvolvimento do basquete naquela época. Mas agora, em termos de qualidade de atleta, individualmente falando, bastante equilibrado, né? Não vejo uma grande vantagem para a Argentina em termos individuais. Eu vejo uma grande vantagem para a Argentina naquela época em termos de sistema de treinamento, estrutura, mas principalmente sistema de jogo. Eu acho que boto a Argentina com um pouco de vantagem em relação ao Brasil também, em relação à qualidade dos atletas, né? E principalmente que atletas como o Ginóbili, o Scola, eles já são frutos de uma mentalidade que mudou lá atrás, em relação a formar atletas novos, desenvolver os atletas. A Argentina saiu na frente em relação a isso daí. Inclusive, o Rubem Manhano, quando assumiu a seleção brasileira, ele, para trabalhar para o próximo ciclo olímpico, ele teve um período em que ele selecionou, se não me engano, eram 20 jogadores de 16 e 15 anos que tinha no Brasil e os levou para o interior de Minas Gerais. Lá criaram um colégio para esses atletas estudarem. E ele ficou quase que 6 meses trabalhando com esse pessoal lá, só para desenvolver fundamento com a turma, porque ele viu como era difuso a forma como o pessoal aprendia os fundamentos do basquete, né? E nisso aí a Argentina saiu na frente muito antes do que a gente. Então, eu colocaria a Argentina um pouquinho em vantagem em relação à qualidade que tem. Essa questão que o Marcelo mencionou, de que o cenário era ruim para nós, termos de estrutura de confederação brasileira na época, com certeza influenciou, e inclusive influenciou também na forma como os atletas dessa geração, especialmente Nenê e Leandrinho, né, tratavam a seleção brasileira quando eram convocados e não vinham, né? Isso aí eu boto o Nenê na lista aqui, mas eu tenho uma mágoa muito grande por ele ter negado convocações para a seleção brasileira em diversas oportunidades, né? Mas entendo, né, que naquele momento o que se tinha de seleção brasileira, o que se tinha de CBB, realmente não era vamos dizer, mil maravilhas a relação que se tinha com os jogadores e em relação ao que estava acontecendo no basquete brasileiro por conta das administrações que a gente teve, uma história que dispensa comentários, né? Mas com certeza isso aí pesa, mas eu coloco a Argentina com um pouco mais de talento, um pouquinho na frente do Brasil em relação a essa geração. E assim, eu tenho uma pergunta para vocês que é curiosidade minha. Por exemplo, o basquetebol do Sul é muito próximo da Argentina, né? Tal, vocês falam e tal. Tem até o Murilo falou para mim que tem um argentino que vai morar aí e tal. Ele faz contrato aí para levar o clube da Argentina para jogar em Santa Catarina, jogar em outros lugares também. Eu queria perguntar para vocês. Assim, o basquete, eu sempre falo isso, tá? Eu tive atleta meu que jogou no Caxias do Sul no NBB durante quase 2 anos aí. E aí, para jogar basquete, né, e tal, porque meio que desisti, tal, mesmo assim, continuamos com a amizade e tal. Ele jogou basquetebol também em São Paulo, Palmeiras, jogou basquete com a seleção brasileira. Eu queria perguntar para vocês: o pessoal de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles copiam muito o basquetebol argentino, ou vocês não? Ou vocês têm uma maneira própria de jogar? Que vocês têm contato aí, tem muito argentino que vai fazer turismo aí, que eu sei, Balneário Camboriú, né, Santa Catarina, e eu queria perguntar para vocês, se vocês copiam muita coisa do argentino, veem vídeo, veem Liga da Argentina ou não, se vocês têm esse contato mais próximo, porque a Argentina, como foi falado aqui brilhantemente, taticamente, até hoje mesmo é superior ao Brasil. Você vê que o problema do Brasil não é talento, o problema existe tática, né? E até hoje os argentinos sabem explorar as deficiências, sabem quando arremessar melhor, entendeu? Então eu queria que você falasse sobre isso. Se vocês aí em Santa Catarina têm esse contato próximo com a Argentina, em termos de basquete, em termos de tática, e se sim, se vocês copiam o basquetebol argentino, muitas coisas, que os argentinos eles jogam muito basquete mesmo, e temos que admitir que não tem como os caras, né, dominaram o mundo, né, praticamente no basquetebol com a medalha de ouro olímpica. Né? Eu não sei se copia a Argentina propriamente dito, mas eu acho que bebe da mesma água que é o europeu. Os técnicos de Santa Catarina olham demais, têm sua visão muito voltada para o basquete europeu, para essa questão do sistema coletivo, do sistema,
toda aquela questão, né? Mas não vejo como uma cópia específica da Argentina. Eu acho que bebem da mesma água que é o basquetebol europeu. Eu também concordo com isso aí. A gente, nesse tempo todo trabalho aqui, a gente nunca viu uma equipe argentina vindo jogar aqui em Santa Catarina, disputar um campeonato que a gente tenha transmitido, narrado. Mas, com certeza, em todas as entrevistas que a gente fez com treinadores aqui de Santa Catarina, e a gente sempre fazia questão de fazer aquela pergunta, né? NBA ou Euroleague? E todos falam Euroleague, né? Isso aí eu acho que mostra um cuidado maior na questão do entendimento do jogo, né? Eu acho que o Nikola Jokic, ele é a prova viva de que você precisa entender o basquete para jogar em alto nível e ser um destaque, né? Tu não precisa ser o cara mais forte, o cara que mais pula, o cara mais rápido. Tu precisa ser um cara que entende o jogo de uma forma diferente, né? E a partir do momento que tu tens uma formação em quadra, onde todos têm um entendimento parecido do jogo, aí sim tu tens uma equipe que se move como se fosse um organismo vivo, como se fosse um só, e isso faz toda a diferença. Nessa questão de entendimento do jogo que eu ainda acho que a Argentina está à frente do Brasil, especialmente quando a gente fala de base, né? Eu acho que a forma como eles enxergam o jogo lá é diferente ainda da forma como a gente pratica aqui. Tem um entendimento mais apurado, né? Se valoriza mais o jogo sem bola, que é isso, uma coisa que tem que ser batido muito na formação do atleta, né? Tu vai passar a maior parte do tempo sem a bola na mão, né? E tu controla o que tu faz sem a bola, né? Tu controla para onde tu vai, né? Quando é que tu vai frear, quando é que tu vai encostar no cara, quando é que tu vai dar um passo para trás, quando é que tu vai fazer uma pressão. Isso tu controla 100%. Agora, o arremesso, tu pode treinar 20 horas por dia. Tu não tem controle se ele vai cair ou não na hora do jogo, né? Então, assim, entender o jogo e saber o que eu controlo mais, como é que eu posso fazer para melhorar em termos de conjunto, esse eu acho que é o grande desafio, onde eu vejo a Argentina melhor do que o Brasil em relação às categorias de base. E nós esquecemos da seleção feminina de todos os tempos, hein? Você está lembrando aqui. O corte da live não pode faltar. Então eu vou falar a minha aqui primeiro. Seleção feminina de todos os tempos, né, do Brasil. É complicado, tem muitos jogadores, mas eu vou falar aqui a minha aqui, acho que não, são as mesmas, né? Armando, Magic Paula, posição 2. Hortência, posição 3. Janete, posição 4. Aí eu vou colocar uma que não é uma, vou colocar aqui uma ala pivô, né? Vou colocar aqui Alessandra, e na posição 5 eu vou dar moral para a nossa querida Camila Cardoso. Essas são as 5 jogadoras aí de todos os tempos do Brasil, né? Pode ser do passado, do presente, né? E aí vocês escolhem as 5 jogadoras do Brasil de todos os tempos no basquetebol feminino. Vocês têm a minha 5 aqui, vocês falam 5 de vocês. A minha seleção tá pesada, hein? Tem jogadoras do passado e tem uma do presente aí, né? Do atual. Tem um trio aí que é impossível de mudar. Quando a gente fala seleção de todos os tempos, Janete, Paula e Hortência, não tem como. Eu concordo. As minhas outras duas são Érica e Marta. A mim, pivô, mais identificação com a seleção brasileira do que a Marta, não vi jogar, né? E colocaria a Érica também por tudo que ela fez. Eu acho que a Érica foi uma jogadora que representou a renovação depois da era da Janete, Paula e Hortência, né? Mas faltou ter mais conjunto, outras jogadoras junto com a Érica, porque o basquete feminino brasileiro se mantivesse no nível que a Hortência, Paula e Janete deixaram. Então eu colocaria, além dessas 3, eu colocaria Érica e Marta na seleção brasileira feminina de todos os tempos. Caramba! Eu vou formar uma seleção mais baixa. Eu vou deixar a Érica como a big woman desse time. Mas eu vou com Janete, eu vou com Hortência, eu vou com Paula e eu vou com a musa do basquete catarinense, Neuzinha Nicolac. Chamada por Magic Paula de a mão santa do basquete feminino. Aí, ó. Muito bom. Essa jogadora aí, a produção vai olhar para não ficar certinho. Qual é o nome dela mesmo? Para poder pegar, fazer o corte. Vai colocar a foto dela, se tiver foto dela na internet. A gente vai colocar Neuza Nicolac. Nicolak. Ela é uma estrela da década de 70, eu acho, aqui em Santa Catarina. Caramba. Atualmente trabalha na arbitragem. Década de 70? Eu acho que é 70 ou 80. Eu não sei. Da época da Suzete Gobi, então, da época da Suzete.
entrevista o Zé no podcast, ela é dessa época aí. 80. E 1980. 80, né? Tá, 80. E Caramba. elogiada por Magic Paula, né? Então. E é nossa Caramba. amiga e tal, né? A história dela é maravilhosa. Caramba. Essa é uma que a gente chama o tempo todo para entrevista e ela fica enrolando a gente. Fica a cobrança ao vivo aí, Nilson. E eu queria perguntar para vocês sobre uma coisa que eu tenho curiosidade de saber do basquetebol aí, do Sul no geral. O que vocês mais gostam? Tem uma pergunta minha que vocês mais gostam, sejam sinceros. Vocês preferem um jogador dominante no garrafão ou vocês preferem um cara que chega e chuta todas de três? Eu sempre faço essa pergunta. Garrafão a vida inteira. Porque a gente é pivô, né? Eu fui treinado para pivô, o Aldo é pivô, então a gente gosta de garrafão. Eu gosto de bagunça, no poste baixo. Gosta de jogo mais embaixo, né? Jogo mais embaixo do que fora. A maioria. O dilema moderno do basquete, né? O 60% de 2 é igual a 40% de 3. Eu vou sempre de 2. Da escola do Greg Popovich. É verdade, né? O Greg Popovich uma vez deu uma declaração que ele falou que a NBA virou uma piada, né? Porque o Knicks só arremessa de 3, né? E não tem mais. Ou é bola de 3, ou é dunk, não tem mid-range. Você não tem mais mid-range no gráfico, né? O basquetebol é bola de 3, ou é enterrado, não tem mid-range mais, né? É complicado, né? E aí. Agora, se pegar um cara 100% mid-range no basquete atual, é difícil segurar o homem. Os sistemas de defesa não. Sistemas de defesa não estão mais preparados para isso. E na NBA tu tens a linha de 3 mais afastado, tens mais espaço dentro da área de 2 para trabalhar. É um corte, tu entrasse na área de 2, pode chutar. O problema é que hoje o cara trabalha para fazer esse corte e ir em direção à cesta para atrair uma ajuda e aí soltar a bola de novo na linha de 3 pontos para alguém arremessar. Mas o Fernando fala que o arremesso tem extinção no basquete, o arremesso de 2 pontos. Mas é bonito uma bola de 2 pontos fora do garrafão, pegando a tabela assim na diagonal. Porra, sensacional, né? E hoje aqui, a pergunta que teve no Rumble, assim, diga. Se pega um cara que tem um aproveitamento de 80% de mid-range, esse cara vai incomodar. Muito. Assim, vamos botar essa aqui, é a ideia que eu tive agora aqui. E assim, a gente fazer assim, a seleção de todos os tempos de mid-range. É a ideia minha aqui que vai ficar legal para o corte, que é uma coisa nova, né? Já vou implementar já para o próximo podcast. E assim, eu não vou falar a minha aqui, porque vocês que gostam de mid-range, eu sou um cara eu gosto mais da bola de 3 pontos, então eu vou me abster dessa seleção aí. Mas eu queria que vocês falassem 5 jogadores do passado e do presente que vocês gostam de mid-range. Vocês podem citar quem vocês quiserem aí, e a produção vai atrás para colocar lá a fotinha nos cortes. Quem que vocês colocam aí de mid-range de todos os tempos aí, para a gente pensar? E é uma boa, porque assim, a gente pode colocar até isso no debate, porque assim, hoje, você pegar o scout da NBA, bola de 3, do meio das zonas mortas, e enterrada, não tem remédio de mid-range. Não tem remédio de mid-range. Quem quer remédio de mid-range na NBA? DeMar DeRozan, o Luka Doncic, de vez em quando o Chris Paul, que é o rei do mid-range lá, e você não vê mais ninguém. Ou é dunk, ou é bola de 3. Então seria legal se vocês aí, né? Eu não vou entrar nessa porque eu gosto mais da bola de 3 pontos, mas eu queria que você falasse 5 jogadores do passado e do presente, né? De especialista em mid-range. Já vai ficar legal pro corte, é uma coisa nova, né? Que já que vocês gostam de mid-range, do garrafão aí, da média distância, seria legal. Chris Paul, DeRozan, o Michael Jordan de mid-range era insano também. Insano. Impressionante o que ele fazia no redor do garrafão. Eu gostava muito do Derrick Rose, antes da lesão, obviamente. Né? O Derrick Rose ele era muito da infiltração e da dunk. Né? Mas quando o garrafão estava fechado, ele não media distância para fazer mid-range. E outro é o Kobe Bryant. O Kobe Bryant, o fade do Kobe Bryant, uma cópia das movimentações do Michael Jordan, mas o que metia bola de mid-range do Kobe Bryant era insano também. Acho que esses 5 estamos muito bem servidos. Caramba! Eu vou de Jordan, Kobe, Chris Paul, Tim Duncan e Hakeem Olajuwon. Boa, também boa. Caramba, esse time de vocês pegaram caras que, né, poxa, que realmente é muita bola embaixo, é muita especialidade, cara. Assim, é fantástico. Assim, porque assim, ó, você fala muito do Michael Jordan, né, que não arremessava de 3. Quando ele precisava, ele arremessou, ele converteu quase bolas seguidas, né? Então, assim, é meio complicado. O cara podia não estar de 3, mas quando precisava,
ele arremessava. E a pergunta que a gente faz aqui no podcast também, se o mundo fosse acabar hoje, e aí vocês pudessem escolher um cara para arremessar de 3, quem vocês escolheriam? Aí eu vou dar os jogadores aqui, vocês falam se passaria ou não. É o quadro passa, não passa a bola. São 5 jogadores. Se o mundo fosse acabar hoje, Não, se o mundo fosse... você passava a bola para arremessar de 3? Mas hoje já passou o quinto dia útil do mês. Tu me pergunta isso no começo do mês, quando os boletos ainda não venceram, eu botaria o Ben Simmons para arremessar e acabar de vez com o mundo. Errou o Ben Simmons, acabou para todo mundo de uma vez só. Fechou. Daria pra fazer. Mas como hoje é dia 9, aí a gente já pode pensar diferente, né? O problema tá longe, já tá pago já. Mas quem são as opções? Stephen Curry, você passaria para ele se o mundo fosse acabar? Claro. Claro, né? Damian Lillard, você passaria para ele arremessar? Tanto do Blazers quanto do Bucks. Os dois, né? Os dois Damians, né? Do Bucks, falta não do Blazers. Se tiver nos últimos 10 segundos, eu passo pro Lillard. Eu sei mas o do Blazers, o do Bucks, não. Ele ainda joga? Eu acho que ele ainda joga depois de ser do Blazers. Não tá. Meu Deus do céu. Esse é das antigas, hein? Desde o Stojakovic. Ele foi bicampeão do campeonato de 3 pontos da NBA e foi campeão com o Dallas, né, no final de carreira, e jogava no Sacramento Kings. Foi bicampeão de 3 pontos da NBA. O Peja Stojakovic da ex-Yugoslávia, né, que depois virou sério. Vocês passariam para os Peja arremessar de 3 pontos? Cara, se o Marcelo... com esse currículo... Sou mais Marcelo. Marcelão para 3 pontos ali, né? Com esse currículo eu passava. Esse daí, o pessoal fala, pô, não passasse pro Marcelo? O pessoal vai me cobrar. O Marcelo também, a gente coloca o Marcelo também pra falar, o Marcelo a gente passava também, o Oscar eu nem comento, o Oscar a gente passaria também, tá? Pra gente deixar claro. Mas isso passaria pro Luka Doncic também. Eu acho que o Oscar passaria com a bola, ele não precisaria... Exato. É verdade, né? O Oscar tava no... Quando arremessava as bolas que não estavam na mão dele, não é verdade? É um fato isso aí. A bola já estava na mão dele de qualquer jeito, né? Então é isso. Mas é complicado, né? Assim, a gente ri assim bastante, mas pô, o Oscar ele foi o precursor da bola de 3 pontos no basquetebol internacional também, né? Porque já na época, vocês podem ver depois o pessoal que está com a gente, que teve um jogo que o Oscar jogou contra o Drazen Petrovic, né? O Oscar fez 40 e tantos pontos, o Drazen Petrovic fez mais de 50 pontos, né? O time do Drazen ganhou, o Oscar saiu com 5 faltas, né? Aí ficou mais fácil para o Drazen Petrovic ganhar o jogo. Mas aí você vê que nem sendo os caras, era só bola de preto, os dois naquela época, né? E assim, e a galera hoje, tem gente, cara, eu fiquei assim abismado. Eu conversei com um atleta meu jovem, joga basquetebol na Europa, ele não sabia que era o Oscar. E ele foi jogar no time que o Oscar jogou. Isso me deixou bem triste. O que você já alguma coisa de muito errado ele fez na vida. Né? Alguma coisa de muito errado ele fez na vida. Pra gostar de basquete e não saber quem é o Oscar. Um detalhe importante, hein? Ano passado, LeBron James superou a pontuação de Oscar Schmidt como o maior pontuador de todos os tempos. Um detalhe, hein? Foram 20 temporadas de NBA, onde cada jogo tem 8 minutos a mais. O Oscar fez mais de 40 mil pontos em jogos FIBA de 10 minutos por quarto, ou numa época 2 tempos de 20 minutos. O que o Oscar fez é insano. Perfeito? O que o Oscar fez com 8 minutos a menos por jogo é espetacular, é incomparável. Né? Então, quer falar de pontuador de verdade, o Oscar Schmidt é o cara. Exatamente. E assim, o que vocês acham, cara? Assim, a gente falou muito de base, de basquetebol profissional. Vocês acham que o Brasil... Eu acho que eu tenho a convicção que vai mudar o basquetebol brasileiro aqui nos próximos anos, vai mudar, vai ficar mais forte. Mas assim, o que vocês acham? Vocês acham que essa geração de agora, ela tá forte? Ela pode melhorar? E se vocês têm, assim, uma visão boa do basquetebol, porque assim, a gente tá falando aqui de basquetebol, né? De base, falando de basquetebol profissional, mas assim, eu tenho muita fé que os meninos da base vão evoluir, sim. Né? O Brasil vai surgir novos talentos, sim, mas assim, vocês acham que a gente tem um futuro brilhante? Vocês acham que o Brasil vai conquistar a medalha, né, em mundial, que não vem desde 78? E se vocês acham que o Brasil vai voltar a subir no pódio olímpico, não sobe desde a década de 60, né? No masculino, né? No feminino não sobe desde 2000, quando o Brasil foi bronze, né? Então o que vocês esperam do futuro do basquetebol masculino e feminino também, que a gente falou que tem mais resultado, né, do que o basquetebol masculino nos últimos anos aí? Eu acho assim, ó, que eu acredito. Vai lá.
É que no tanto o basquete masculino como feminino, hoje, nós temos, temos uma posição em relação ao basquete mundial em que nós temos integrantes da seleção brasileira, tanto masculino como feminino, que jogam nas principais ligas do mundo, né? Ou na NBA, ou na WNBA, ou no basquete europeu, e são protagonistas do seu time. Isso é extremamente fundamental, né? Que é o caso do Iago na Europa, o Léo Mendel jogando no Japão, né? São jogadores que são protagonistas das suas equipes, disputam ligas fortes, então isso aí realmente pesa bastante. Do mesmo jeito que nós temos hoje as atletas brasileiras aí na WNBA, como é o caso da Camila Cardoso, né? A grande esperança aí do basquete feminino, também é uma jogadora de muito destaque dentro da sua equipe, e isso é extremamente fundamental. Com relação a ter resultados expressivos no Campeonato Mundial ou numa Olimpíada, eu acho que o Brasil precisa muito mais do que os 5 saidores, né? A gente precisa ter um elenco. A gente viu isso aí na última Olimpíada. O Brasil, nos seus 5 saidores, bate de frente com as outras equipes, se mantém no jogo, só que natural o desgaste da partida, né? A entrada dos reservas, eu não consigo bater de frente com os reservas dos outros times ainda, né? Seleções europeias têm um elenco de 12 atletas muito forte, e é nisso que eu acho que reside a grande vantagem deles em relação ao Brasil. Obviamente que tem jogadores titulares das seleções europeias, são muito melhores jogadores brasileiros, com certeza tem, né? Pode listar um monte de jogadores aí que são cracassos de bola indiscutível. A seleção americana, pô, um baú de talentos, né? Não tem como a gente negar, mas para o Brasil fazer frente, a gente precisa ter um elenco mais forte, precisa ter mais jogadores que sejam protagonistas nas suas equipes, disputando os principais campeonatos da Europa, disputando a NBA. Hoje o Gui Santos está voltando, né? A gente está voltando a ter um brasileiro com destaque na NBA, né? Através do Gui Santos no Golden State Warriors. Isso é muito importante para nós também. Mas, volto a dizer, precisa ter mais jogadores protagonistas nas suas equipes, disputando as principais ligas do mundo, para que a gente possa ter um elenco grande e forte na seleção brasileira. E eu acho que as coisas nos bastidores têm que fluir melhor para que tenha um clima mais interessante, para que a seleção possa pensar somente em basquete, né? Então, enquanto a questão política do basquete, né, CBD, NBB, etc e tal, enquanto nos bastidores isso ainda estiver acontecendo, eu acho que tem um clima ruim sobrevoando o que é o desempenho internacional do Brasil no basquetebol. Enquanto isso não ficar azeitado, fluido, suave, eu não consigo ver o Brasil conquistando medalha em nível olímpico ou mundial, né? Mas pode ser o meu lado pessimista aí, né? Eu torço para que aconteça. Eu torço para que o Brasil fique excelente. Se eu fosse fazer uma previsão, eu acho que a chance maior de ter desempenhos com medalha é no basquete 3x3 e não no 5 contra 5. Eu concordo com você. Concordo com você, é verdade, né? Porque é mais fácil você, não é que seja mais fácil, é mais, entre aspas, você reunir um grupo de 5 jogadores, né, para jogar 3x3 é mais fácil do que, entre aspas, do que reunir um grupo de 12 para jogar basquetebol, né? Então, o 3x3 mas isso é uma coisa que os meninos me perguntam muito na base, e a gente trabalha com base também, e eu trabalho com basquetebol profissional também em scout, e eu queria perguntar para vocês, vocês acham que é um pessimismo, assim como você falou, que o 5 contra 5, eu também concordo com você, acho que a gente não vai conquistar medalha a nível mundial, nem no masculino nem no feminino nos próximos 10 anos aí, acho que não vai conquistar mundial e Olimpíada, porque o nível técnico dos países está mais alto, taticamente a gente está atrasado também, então eu acho que vai ser um trecho mais. O que você acha que a gente pode mudar para a gente formar um atleta melhor, para a gente no futuro ter atletas, né, que chutem melhor de 3 pontos, que tenham uma cabeça boa para arremessar, que sejam controlados emocionalmente para poder saber quando tem que arremessar, quando tem que segurar a bola, né? Que na Europa o pessoal é muito catedrático, é muito basquetebol metódico, então por isso que os europeus têm essa frieza, né? Você vê os meninos jogando basquetebol ali na Europa, eles têm uma frieza maior, eles têm esse controle, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até que você vem fazer um paralelo. Santa Catarina é um basquetebol forte, a nível nacional, é forte, mas nem todos os estados são fortes assim, tem meninos de vários estados, mas o que vocês acham que pode fazer para englobar e melhorar a parte mental, a parte técnica, a parte física dos meninos da base do basquetebol brasileiro? E assim, com certeza, como mais tranquilo, o menino jogando melhor, com certeza a base do Brasil todo vai melhorar e o basquetebol no Brasil
no geral, vai crescer. Então, você fala sobre isso. Pode explanar à vontade aí. Eu vou tomar uma água, mas eu tô aqui, tá? Eu só posso ficar até às 18, tá? Às 18 eu preciso ir embora. Mas, respondendo diretamente, um investimento mais forte na base, em estrutura, tecnologia de preparação, e como é a minha área, né? Eu acho que um investimento maior na questão do desenvolvimento mental dos atletas também, para que eles possam focar no aprimoramento das suas habilidades em quadro. Um singelo exemplo, já o que eu vejo que acontece no basquete de base ainda, são os atletas muito preocupados com rede social e menos preocupados com treino. Tem até uma hashtag que a gente lançou recentemente, menos TikTok, mais quadra, menos telas, mais treino, algo nesse sentido. Mas aí precisa de um trabalho de background, de um trabalho mental mesmo, para que o atleta foque naquilo que é interessante. Investimento, recurso financeiro mesmo, sendo aplicado diretamente nos clubes, em quem faz o basquete acontecer no Brasil. E o que é extremamente importante é que as federações e a Confederação Brasileira investam mais nos campeonatos regionais e nas seleções estaduais. Eu acho que nós temos muitos clubes no Brasil, muitos atletas, e nós temos que colocar esses atletas para jogarem entre si, para que tenham experiências diferentes, para que conheçam escolas novas de basquete, né? Independente da diferença de nível técnico existente, tem que fazer esse pessoal girar pelo Brasil e conhecer outras escolas de basquete, enfrentar adversários diferentes, uma coisa que a gente sempre bate em cima, isso é muito importante para o crescimento do basquete, trazer equipes de fora para jogar em torneios aqui no Brasil. Como falasse da questão da Argentina, porque eles não tem um campeonato, né, um torneio que seja entre Brasil e Argentina, que cada país aí indique, sei lá, 6 clubes, 5 clubes para fazer um campeonato grande, né, entre equipes desses dois países e trocar experiências, trocar realidades de jogo, etc. Isso aí acho que é o fundamental para aquecer, botar o pessoal para jogar, mas para jogar contra adversários diferentes. E seleções estaduais, isso aí é espetacular para o atleta de base, ter uma convocação, isso aí dá um gás, né, grande, não ficar esperando só pela convocação da seleção brasileira, mas ser convocado para a seleção do seu estado, isso aí é um estímulo muito grande para que ele continue treinando e se desenvolvendo. É isso, né? A gente vai para a parte final da live, a live vai até às 6h30, tá? Ele vai ser às 5h58, mas eu sempre indico livros, tá? Para os atletas lerem e tal. Eu sou da antiga também, né? E eu sempre digo 2 livros, né? Esqueci de falar com vocês, que eu sempre esqueço, as coisas, é muita coisa para... Mas eu vou indicar aqui 2 livros, tá? Para os atletas aí, e se vocês puderem, e se vocês... Ele vai sair às 6 horas, né? Que ele vai ter que sair, mas você começa, que você já vai sair já, e você indica 2 livros aí para a molecada ler, que é importante. Eu vou pegar aqui os livros aqui, eu quero que vocês indiquem, né? E você também, e aí a gente vai ficar até 6h30, quem puder, e depois a gente vai encerrar a live, né? Tem corte já, tá lá no Instagram, tá, da live de hoje, já tá lá certinho. E eu queria que você falasse livros, né, para os atletas lerem. Eu vou pegar aqui os meus e você começa aí, que você já vai sair nas 6 horas, então você vai indicar 2 livros aí para acho que um livro maravilhoso é o do Phil Jackson. O do Phil Jackson é insano. Esse livro é livro de cabeceira, esse tem que ser livro. Eu recomendaria esse. Esse eu acho que é para começar bem, esse do Phil Jackson. 11 anos. Eu indicaria a biografia do André Agassi. Acho que é um livro que fala sobre esporte de alto rendimento, sobre os desafios do atleta, sobre a forma como tu encara tudo que tu enfrenta no alto nível, dentro da sua modalidade. Acho que é um livro sensacional, que todo atleta deveria ler. Estou lendo no momento em pequenas prestações, né? Se não adianta, sendo muito corrido. Mas a biografia do LeBron James também é muito legal, e que ajuda a entender um pouco também a trajetória. Do LeBron que a gente vê hoje, 2024, é extremamente fundamental a gente entender a história dele, desde quando ele começou, tudo que ele passou, né, tudo que ele enfrentou já dentro da NBA, com a mudança de time, saindo de Cleveland para Miami, e etc. E como ele fez para se manter, né, sempre no alto nível e sempre sendo protagonista, né, durante 20 e poucos anos, aí, como ele está agora. Eu vou indicar aqui, eu preciso me despedir. Pode mais suas aí. Eu vou indicar os livros. Muito obrigado, Rafael. Um beijo grande para todo mundo que nos assistiu. Aldo Mundo, sempre uma alegria. Tamo junto, meu irmão. Valeu, Marcelão. E pedir para o pessoal seguir o Clube do Basquete, @Clube do Basquete, podcast, tudo junto. A gente agradece demais. Rafael, obrigado pela oportunidade.
E vamos conversando aí. Bom, um abraço. Tá? Eu vou indicar aqui os livros, tá? O livro do Ronaldo, fenômeno, né? Um dos maiores jogadores da história do Brasil do ataque, que é A Jornada de um Gênio, James Mosley. Eu sempre indico o livro do Michael Jordan, nunca deixo de tentar, mas eu já estou cansado de indicar o livro, o pessoal já está me enchendo o saco já, então eu vou indicar aqui, ó, o livro dos recordes, tá? O Guinness Book. Eu faço coleção do Guinness, eu tenho todos os Guinness Books aí, esse aqui é de 2012, da Olimpíada de 2012, o livro dos recordes, né? E a gente vai continuar aqui até as 6h30, tá? Pra gente, o conteúdo. Eu queria perguntar para você, do basquete aí, Santa Catarina, que eu achei fantástico a live de hoje. Assim, o que você espera no futuro do basquetebol de Santa Catarina a nível nacional? Eu queria perguntar para vocês. Se você espera que assim, ó, o que eu vejo hoje que assim, a Santa Catarina é um ponto fora da curva em termos de estrutura de federação. Né? A nossa federação ela é um case de sucesso para o restante do Brasil, né? Na maior sinceridade, assim, não é porque nós trabalhamos junto com a federação, mas a gente conhece a realidade da federação daqui, conhece a realidade da federação de outros estados, né? E aqui, por conta das parcerias que a federação tem, ela desenvolve um trabalho que não é feito em nenhum lugar do Brasil, né? Porque eu mencionei apenas um exemplo de termos todas as categorias de base no masculino e no feminino, né? Disputando campeonatos estaduais promovidos pela federação. A federação já tem um trabalho social muito forte que ela faz, né? Ela mantém instituições diretamente, promove editais, distribui recursos para entidades assistenciais, muito por conta dessa parceria comercial que ela tem aqui em Santa Catarina. O que falta aqui para o basquete catarinense, que é o que eu espero que aconteça, é que, primeiro, hoje já temos um trabalho que já se iniciou, um projeto que já está em andamento, já está sendo executado, que é a questão do mini basquete, que é muito importante, né? Uma padronização e um apoio direto da federação para desenvolver núcleos de basquete para crianças a partir dos 5 anos de idade. Né? Então, o basquete está entrando para competir com a escolinha de futebol, vamos falar bem real. Né? Nós queremos dar essa opção nos grandes centros aqui de Santa Catarina, de que eu não tenha só uma escolinha de futebol ou só escolinha de tênis para levar meu filho para fazer, ou só natação, ou só judô. Né? Que ele tenha a escolinha de basquete para ele fazer, né, com uma forma lúdica de abordar a modalidade nesse primeiro momento, como o Marcelo destacou, para que a criança possa criar uma paixão pelo basquete. Isso é extremamente importante de ver. E fora isso daí, que isso aí é um investimento para ser feito a longo prazo, no curto prazo, o que a gente precisa é que seja feito um trabalho junto às instituições de ensino superior. A federação já está fazendo isso aí, já tem uma parceira que é a Unicesumar, uma universidade, já tem a distribuição de bolsas de estudo, né, para equipes do estado de Santa Catarina. A federação ela estabelece com qual forma vai ser feita essa distribuição entre os clubes, mas proporcionar aos atletas de basquete que eles consigam acessar o ensino superior por conta de serem jogadores de basquete. Isso aí é fundamental. Né? Eu consigo segurar o atleta até os 23, 24 anos de idade, no mínimo, né? Enquanto ele estiver cursando aí o curso superior, enquanto ele estiver estudando na universidade, está jogando basquete. Eu não corro risco de perder o atleta no sub-19, trabalhei ele desde o 12, aí chega no sub-19, ele não vai virar profissional, vou começar a estudar na faculdade, não vou ter mais tempo para treinar, o cara vai lá e abandona o basquete. Né? Eu tenho que dar uma vida para ele entrar no adulto, para ele deixar sua marca no adulto, né, e render também na categoria adulta, porque o adulto é o espelho para quem está na base. Né? Então tem que ter, todos os clubes de Santa Catarina tem que ter um time adulto disputando o campeonato estadual, tanto masculino como feminino, e atrelar o basquete ao ensino superior é fundamental. Então já tem uma parceria em andamento, isso aí tem que aumentar exponencialmente para que possa chegar a todo mundo. E o terceiro e principal fato é o apoio de empresas para realmente aí injetar recursos para colocar as equipes de Santa Catarina novamente disputando um NBB ou em condições de montar um grande time para disputar o título do Campeonato Brasileiro da CBB. Eu acho que a gente fica... o que São Paulo hoje tem, Rio de Janeiro um pouco menos, mas eles têm mais apoio de grandes empresas. São Paulo mesmo tem... As equipes têm apoio de grandes empresas, muitos patrocínios que eles conseguem, e realmente você coloca o nível do basquete em termos de estrutura em outro patamar. E é o que está precisando aqui. Nós temos grandes empresas, temos uma grande federação, temos campeonatos extremamente organizados, o negócio flui de uma maneira sensacional. Então só está faltando fazer aquele link para trazer essas grandes empresas aqui de Santa Catarina, que têm representatividade nacional, para que elas invistam no basquete aqui do nosso estado.
né? Peguem uma equipe, vou patrocinar essa equipe adulta, vou injetar recursos aqui para se montar um grande time, para ganhar um título brasileiro, para colocar novamente uma equipe de Santa Catarina no NBB, como a gente teve durante muito tempo o Basquete Joinville, né? Representando Santa Catarina no NBB, aí nos anos de 2010. Então, realmente é o que várias pessoas falam para mim, é o recurso, né? O recurso hoje é o que falta, né? Porque assim, eu não sei se você conhece muito, hoje um atleta na Europa, da base, ele chega a ganhar de 2 mil euros a 4 mil euros por mês. Isso é surreal, né? Na base, né? Então aí você vê que é muito difícil um atleta que ganha essa grana você competir com um atleta do Brasil que não ganha nada. Então atletas que têm mais recurso, com certeza eles vão ser melhores, né? E isso é uma coisa que eu conversei, e assim, e é difícil, sabe por que é difícil? Porque eu conversei hoje com vários, antes de fazer o podcast hoje, os empresários do meio do basquete, eles não conseguem ver o basquetebol do Brasil como produto rentável. Estou falando agora como analista e como scout. Eles não veem o basquetebol do Brasil como rentável, os empresários, né, no geral. E o que acontece hoje, não sei se você chegou a ver, hoje os empresários, falando para você agora, isso não é uma opinião, isso conversei com pessoas antes hoje da live, que os empresários preferem investir hoje em jogos eletrônicos, em League of Legends, em Valorant, do que investir em não só no basquete. Se não for futebol, eles não querem investir, eles querem investir em esportes, né? Do que, no caso, esporte de quadra, né? E aí eu queria perguntar para você, esse negócio que ele falou, antes de ele sair, ele falou que negócio de quadra, e eu vou até criar um bordão aí, para tirar os meninos do celular e ir para jogar basquete, que é mais importante do que ficar em celular e videogame. Mas eu queria que você falasse, você acha que é importante? Você acha que é importante a gente, para massificar o esporte no Brasil, ter mais escolinhas gratuitas, você ter mais jogos de basquetebol também, ter mais acesso a... Hoje tem a NBA de graça, né, no YouTube para você assistir, mas temos que não tem acesso. O que a gente pode fazer para trazer essa molecada que está jogando videogame, que está jogando esportes, para praticar basquete ou outra modalidade? Porque isso é uma coisa que me pergunta, eu não sei o que fazer, porque a molecada que prefere ficar em casa jogando qualquer tipo de jogo eletrônico do que jogar basquete ou futebol ou vôlei, entendeu? A realidade é essa, é triste, mas eu tenho que dizer, né? O que você acha que precisa fazer para a molecada sair do videogame, do computador, para poder jogar basquete, não só, qualquer esporte, né? Movimente o corpo. Primeiro é tu criar estrutura para que tenha essas opções, né? Então, espaços públicos voltados ao esporte, isso é fundamental, né? E nós temos no Brasil o conceito de quadra poliesportiva que só funciona para se jogar futebol, né? Então, eu sou um cara que defende ferrenhamente, faz uma quadra poliesportiva, tu coloca 2 traves, ninguém mais joga basquete, ninguém joga vôlei, ninguém joga outra coisa, só se joga futebol, né? Então, eu sou a favor de que tenham mais quadras para basquete. E massificar a prática da modalidade, como você falou, Rafa, é extremamente importante. Aí eu vejo uma deixa muito clara e muito propícia para o basquete 3x3. O basquete 3x3 hoje, ele está num momento de franca ascensão. Ele tem um sistema de disputa a nível mundial bem diferente do basquete de quadra, né? Existe um ranking mundial onde todos os atletas são ranqueados. Você, a partir do momento que você participa de uma competição que é chancelada pela FIBA, né, você passa a ter pontos e passa a constar nesse ranking. Então, ou seja, um cara que joga o campeonato de basquete 3x3, que rola em São Paulo, uma liga organizada pela ANB, né, que é chancelada pela FIBA 3x3, que é outra coisa extremamente legal, né? Associações podem buscar, não necessariamente uma federação, mas uma associação pode buscar a chancela da FIBA para fazer um torneio que vale pontos no ranking mundial. Então, isso tudo acontecendo, e o basquete 3x3, por ele ser mais fácil de se fazer, né? Eu não preciso ter 12 atletas treinando, né? Eu posso ter atletas que são federados de forma individual, se reúnem para jogar aquele campeonato específico, né? Então tem várias flexibilizações em relação ao basquete quadro normal que favorecem a prática e podem massificar a prática. A gente precisa ter mais gente nos parques, nas praças jogando, né? Nos colégios jogando isso daí, que aí quando eu tiver a massificação da modalidade, muita gente jogando, eu vou ter muita gente falando, eu vou ter muita gente assistindo. E aí o negócio passa a ser rentável, né? Hoje o pessoal fala que futebol é rentável, porque todo mundo jogou bola na vida em algum momento, né? O pessoal ainda joga, né? Todo mundo entende. Agora, se tu vai para Franca, que é a capital brasileira do basquete, tu entra na padaria em Franca, o pessoal tá falando de basquete. Tu vê na rua, o lixeiro é uma cesta de basquete. A cesta de grupo. Já fui para Franca várias vezes, uma cesta de basquete, é legal. Lá no negócio é tenso. Lá
é uma cidade que respira o basquete, assim, a gente tem que fazer isso aí, tem que multiplicar isso aí a nível nacional. É complicado, é uma missão difícil, com certeza, não tenha dúvida nenhuma, né? Nós temos o futebol como é uma coisa cultural no Brasil. Ele acaba atraindo muita atenção e muitos recursos para ele, não sobra nada para os outros esportes. Mas não faltam cases de sucesso no exterior mostrando que modalidades como basquete, handebol, vôlei, o vôlei do Brasil é uma modalidade muito rentável, né? O vôlei, desde que teve crescimento com os primeiros títulos olímpicos, não perdeu a oportunidade, cresceu, uma confederação extremamente organizada, as federações, Santa Catarina tem muitos times de vôlei muito bom, então o basquete tem que seguir esse caminho aí, massificar a prática, né, através de disponibilização de espaços públicos aí para a prática do basquete, levar o basquete para as escolas, trabalhar o basquete na primeira idade, né, difundir esse trabalho de escolinhas, trabalho do mini basquete, para que a criança tenha a opção de, hoje, falando em termos gerais, opção de esporte para criança de 5 anos de idade, pode ter natação, judô, tênis e futebol, cara. Fora isso é complicado tu achar, tá? Um trabalho de handebol para criança de 5 anos, cara. Pô, complicadíssimo tu achar. Não tens essa opção. A gente tem que dar a opção do basquete, porque pode ser no basquete que a criança... Às vezes a criança precisa ter um contato com a modalidade para despertar a paixão por aquela modalidade. E se ele não experimentar várias, se ele não tiver a oportunidade de experimentar várias, ele tende a gostar só daquela que ele vai jogar. Né? E aí a gente já leva para outro ponto. Nós temos hoje nos cursos de educação física, hoje não se trabalha mais o basquete, por exemplo, como uma disciplina. Não tem mais a disciplina de basquete, tu tem modalidades coletivas. Né? O curso está ficando mais superficial para a pessoa depois ir atrás e se especializar. Então, eu já não crio na universidade, eu já não crio um estalo para criar profissionais voltados ao basquete. Não tem quem entre na universidade não sabendo o que vai fazer, porque me apaixonei pelo basquete, no curso de educação física, saí, quero ser treinador, quero trabalhar com criança, quero trabalhar com base de basquete. Eu não tenho isso daí já hoje, né? Então, isso aí tudo são coisas que dificultam, mas trabalhar para massificar a prática do basquete é fundamental para que a modalidade possa crescer e possa ter mais gente consumindo e aí sim tornar um negócio mais rentável. Caramba, mas aí, e assim, e essa ideia que você colocou, a ideia que eu coloquei é que eu trouxe isso, né, tal da basquetebol europeu, que fazer um All-Star Game de base, né? Eles fazem o All-Star Game de base, né? Eles abrem o campeonato com, eles pegam os maiores jogadores sub-13, sub-14, sub-15 e fazem uma seleção, né, e abre a abertura do campeonato. Eu dei essa ideia no basquetebol aí foi feito alguns All-Star Games aí pelo Brasil, né, que é a minha ideia, mas eu queria saber o que dá para fazer, porque já que eu vou indicar o Scout, que ele vai ficar em Santa Catarina durante 1 ano, dá pra gente fazer isso aí, né, um All-Star Game de base aí, né, eu tenho que saber como é que porque aí dá pra agregar com várias coisas, porque assim, como eu falei, tá falando aqui no começo da live, eu não tem como você fazer coisas novas com as mesmas pessoas. Como eu falei para você, eu trouxe a tecnologia, eu trouxe todo o aparato tecnológico de basquete, eu já dei tudo com drone, tá tudo aí na internet, mas como eu falei, eu não sou mais técnico, eu me aposentei, apesar de ser jovem, para me dedicar a mandar peças para fora do país, né? Porque eu tenho que conhecer os pais, ir em loco, fazer as coisas, indicar para os times e tal. Aí o menino não pode usar droga, o menino não pode ser problemático, os pais não podem ser problemáticos, tem todo um estudo para ver se realmente o menino vai ser rentável ou não para aquele clube, porque o clube vai fazer um investimento, né? Você não vai pagar para jogar, né? Você vai ser investido por um clube de fora. E é muito difícil a gente conseguir atletas assim, porque os meus atletas que eu treinei, eu conheci os pais, a mãe, fiquei amigo que estava jogando basquete, até fazendo torneio todo ano, para você ter ideia. Quando eu era técnico, eu parei já faz 2 anos, eu fazia uma pelada de aniversário com todos os meus atletas. Eu fazia jogando, né? Eu tô invicto há 10 anos. Quando eu comecei que eu vi que ia perder, eu parei de fazer. Porque os caras estavam ficando bons, jogando tudo fora, aí ia dar ruim, aí eu falei, não vou jogar mais não, porque já tô velho já. Mas assim, eu fiquei próximo dos meninos. E é isso que os meninos hoje, do basquetebol de base, eles precisam disso. De pessoas realmente queiram fazer por eles, entendeu? O que vocês fazem em Santa Catarina é fantástico. Não, o que vocês fazem em Santa Catarina não tem em nenhum lugar do Brasil. Eu já pesquisei, já vi, não tem. Na Europa tem. Porque na Europa, cada time tem seu podcast, sabia disso? Oh, que legal. Basquetebol europeu, cada time tem seu podcast. Entendeu? E aí eu tive essa ideia, eu aprendi tudo que eu aprendi, eu trouxe do basquetebol de fora. E dá para fazer. Eu fiz podcast mais certo no estúdio, entrevistei mais de 150 pessoas online no estúdio, vocês fazem aí vocês querem entrevistar o pessoal não quer ir, né? O que é só ir lá, entendeu? Visibilidade para o time, visibilidade para a marca, visibilidade para todo mundo, é uma coisa, mas as pessoas não querem, porque sabe o que acontece? A gente conversou aqui bastante, vocês pensam praticamente que nem eu, praticamente assim, 90%, assim tudo.
eles acham que quem faz a mídia, eles vão depreciar os atletas, entendeu? Não, essa visão meio de São Paulo, entendeu? Que é meio barrista e tal. Então, assim, é o que eles não querem que atletas de outros estados surjam. E o podcast não é para isso. Eu entrevistei atleta do Acre, 4, Amazonas, São Paulo, Minas, Brasília, Santa Catarina, de fora do país, vários atletas e meus atletas, todos eu entrevistei. Todos os atletas super bem, todos foi muito divertido, legal e tal. E assim, mas eu acho que, o que você falou, os bastidores do basquete, eles não querem, eles querem que só o Rio e São Paulo e Minas brilhem. Eles não querem que os outros estados. Isso aqui é uma coisa que eu vejo, entendeu? Então a gente tem que mudar essa mentalidade assim, dos dirigentes, né? E a gente tem que começar a mudar a mentalidade dos caras, pois Santa Catarina não tem o que dizer. Mesmo eu tendo ido pouco aí conhecido o basquete, eu sempre tive muito boas referências da federação, que eu sempre falo isso nas minhas lives, você pode ver que a federação paga para os técnicos, né, de seleção, são bons melhores, né? Isso é uma coisa legal. Eles custeiam todo o campeonato, a arbitragem. Aí, tirando Santa Catarina e Minas também, que faz um trabalho legal, ali de Paraná, eu não conheço outras federações que fazem trabalho, nem a Federação Paulista, não estou criticando, estou falando do que se faz no basquete, entendeu? Então, assim, isso devia ter em outros lugares, porque quem divulga o basquetebol, entre aspas, oficial, é a federação de cada estado, correto? É o basquetebol oficial. Senão, não é chancelado, entendeu? Não é que nem 3 você pode fazer, então é difícil, às vezes, conversar. E eu me tornei independente para fazer o podcast por causa disso, porque eu não quero vínculo com federações de estado, né? Eu mando os atletas, eu faço toda a ponte, mas, assim, é legal conhecer pessoas que pensem, que nem eu, assim, no meio do basquete, que pensem o basquetebol para crescimento, entendeu? E eu fiquei, assim, muito feliz com o podcast de hoje, dos que eu entrevistei, porque, assim, ó, ou os atletas, né? Eles não querem participar por motivos que a gente já falou aqui na live, ou o pessoal acha que como eu falei, é protecionismo. Por exemplo, hoje o Murilo colocou aí, né, o pai de atleta, que Minas e Santa Catarina, foi 60-58, ele colocou aí Minas ganhou, foi um jogo duro. Minas, eu estava fazendo uma análise tática, era o time mais forte, né, que São Paulo não participou desse campeonato, foi um jogo pau a pau, foi 60-58 para Minas, Santa Catarina podia ter ganho, correto? Né? Então, assim, foi um jogo bem disputado, muito técnico, né? Pela estatística que eu abri aqui, depois eu vou dar uma olhada. E assim, o basquete que, assim, que a gente faz, o clube do basquete, eu faço o basquete para melhorar o nível e melhorar também a visibilidade, né? Por exemplo, feminino, é difícil de encontrar jogo feminino até profissional aqui no Brasil. Você não consegue encontrar. Então, assim, o único jeito é divulgação em massa, entendeu? Eu queria perguntar para você, assim, qual foi o jogo mais legal que você assistiu do basquete feminino? Assim, de base ou profissional? Pode ser daí, pode ser de outro estado, mas não, a palavra... Eu tenho 2 jogos que a gente trabalhou aqui, a gente fez a transmissão, que são disparados, assim, os dois melhores jogos que a gente já transmitiu, na minha opinião, né? E 2 jogos de base. Um é 2022, final do Campeonato Estadual Sub-17 feminino, disputa entre Sociedade Recreativa Mampituba de Criciúma, subestado, contra a equipe da AJAB de Jaraguá do Sul. O jogo foi lá em Joinville, né? Vitória da equipe de Jaraguá do Sul. Eu acho que eu não vi um jogo até hoje com tanta troca de liderança, assim, desde a primeira bola, assim, né? Um na frente, outro na frente até o final, decidido também na última posse de bola. Então esse jogo aí é um jogo que marcou bastante. E o segundo jogo foi a final do Campeonato Catarinense Sub-22 masculino do ano passado, 2023. Disputa entre a Bluge, a Associação de Basquete de Joaçaba, né, o oeste do estado, jogou contra a equipe da Pablo Blumenau. O jogo foi aqui em Florianópolis, né, válido pela fase final do campeonato. A final do campeonato também, assim, insano. Esses 2 jogos disparados são os 2 jogos mais marcados até hoje. E isso que esse ano, a final do adulto foi decidido no estouro do cronômetro, né? Se a final do campeonato catarinense desse ano foi decidido na última bola, jogo empatado, bola no ar, cronômetro zerado, bola caiu, título Blumenau. Mas não se compara esses 2 jogos que a gente teve a oportunidade de narrar também, final do Sub-17 em 2022 feminino e a final do 22 masculino do ano passado. Pô, legal. Legal. Por exemplo, aqui em Brasília quase não tem basquete feminino, então é difícil assim de ver jogos, né? São muito poucos jogos, né? São muito poucas equipes e não é tão grande assim. Por isso que as meninas saíram daqui e foram jogar ainda. Porque aí tem mais oportunidades, né? Para
para as meninas aí. O calendário queria, é pra gente, Rafa, isso é importante, o calendário é cheio aqui. Então, assim, é uma atleta que vem com idade para jogar o 17, ela joga o 17, joga o 19, ela joga o LESC, né, que são jogos aqui que tem no estado de Santa Catarina, joguinhos abertos. Então, são muitas competições ao longo do ano, assim, então tem um calendário cheio, a atleta está sempre em quadra, e na base o atleta tem que estar em quadro, tem que estar girando, tem que estar pegando cancha, né, tem que estar se acostumando com a questão de sentir a pressão do jogo, sentir o clima do jogo, que são coisas que eu não consigo reproduzir no treinamento. Só colocando o cara para jogar, para ele sentir o que quer arremessar uma bola no jogo, quer arremessar uma bola no primeiro minuto, que quer arremessar uma bola no último minuto. Né, a diferença que é, né, no começo do jogo, o braço está soltinho, aí no final do jogo, ali o jogo pegado, se tu errar, o outro time passa na frente, quero ver. Então tem que colocar o atleta nessa situação. E em Santa Catarina, por ter esse calendário grande, né, tanto da Federação Catarinense de Basquetebol como da FESPORT, né, a Fundação Estadual de Esporte de Santa Catarina, promove, proporciona para os atletas um calendário cheio, então eles têm muitos jogos para jogar por ano. Por isso que tem uma procura grande de atletas de outros estados que vêm para cá, porque às vezes no estado que ele está, nem em campeonato estadual da categoria dele a federação consegue organizar, especialmente no feminino. Né? E aqui tem todas as categorias. Pô, é legal. Eu queria perguntar para vocês aí, que senão o pessoal vai me cobrar depois. Vocês já viram a Dala jogar? E a outra menina que caiu. E a Dala jogar, né? Que a gente entrevistou ela aqui também, que ela joga bastante. Pô, e eu vou. Depois eu me matar, porque eu não vou falar o nome da filha aqui. Eu vou pedir pro pessoal me mandar aqui, porque senão é muita gente que eu lembro. Eu tenho de cabeça, assim, muita atleta, mas Maria que eu conversei e tal. Ela mesmo. Que a André estava assistindo a gente, né? E aí, como é que ela está aí? Eu sei que ela está jogando bem, que eu vi os jogos, tá? Eu vi. As meninas que eu tenho essa intimidade eu acompanho. Mas como é que ela está jogando aí na sua... Você que está em Santa Catarina, a sua opinião é mais forte. É uma jogadora extremamente diferenciada e ela escolheu muito bem o clube para qual ela veio, tá? Ela veio jogar na Sociedade Recreativa Mampituba, um trabalho de excelência que é desenvolvido pela professora Luana Minotto e pela professora Deise Bernardo. Eles têm o apoio da SADIC, lá em Criciúma, então são muito bem estruturados em termos de ginásio e qualidade de treinamento, né, transporte para as viagens, alimentação, então tem todo um cuidado muito grande com as atletas, e a Sociedade Recreativa Mampituba a gente costuma falar, né, uma fábrica de títulos da base. Então é uma associação que sempre chega nas fases finais dos campeonatos de base que disputa, né, do 12 até o 19. O que falta lá na Sociedade Recreativa Mampituba, que a gente às vezes dá uma provocada, porque a gente quer ver o basquete crescer, e a gente fala, tem muito talento em Criciúma, mas falta uma equipe adulta. Né? As jogadoras disputam até o 22, mas não tem uma equipe adulta da Sociedade Recreativa Mampituba. E a gente acha que tem espaço lá, tem talento, tem estrutura, só falta a vontade do clube de colocar uma equipe adulta para disputar o campeonato catarinense e também para dar vazão para essas atletas que ela forma. A equipe Mampituba hoje é uma das equipes que mais manda atletas para o college americano. Eles têm um contato muito bom lá. Eles têm um contato muito bom, são muitas atletas que vão para lá, ganham muita experiência, mas eu acho que a gente daria para reverter um pouquinho desse talento para Santa Catarina e ter uma equipe adulta lá no sul do estado. Mas a Dallas é realmente uma jogadora diferenciada, joga muito bem, compõe muito bem, se entrosou muito bem com a equipe, e hoje é uma peça fundamental aí na formação da professora Luana Minotto. Foi legal. E assim, eu queria perguntar para você também, assim, como você falou aí, tem muito campeonato, tem muito jogo aí, e assim, depois eu vou conversar com o Murilo, né, com o pai do Lucas, porque assim, ele é novo ainda, né, eu estava conversando com ele sobre isso, que assim, para ele sair para ir para um local, né, como eu já falei que eu conheço basquetebol assim, bastante, assim, de São Paulo, para sair daí, para ir para São Paulo, ele tem que sair para jogar, né, porque precisa dos vídeos, né, de scout, mandar ele para fora e tal. E aí, eu vou conversar com ele sobre isso, porque assim, aí tem muito campeonato, né? Você falou, aí o cara joga sub-17, sub-18, sub-19, né? Tanto masculino quanto feminino. E seria bom, né? Ter esse material, né? A gente pode conversar também. E uma pergunta que eu vou fazer para você aqui. Como é que é o negócio de estúdio? Caiu. Caiu a live? Não, voltou. Não, como é que é o negócio de estúdio aí em Santa Catarina? Quantos estúdios tem de podcast aí? Assim, de fácil acesso para poder alugar, para poder fazer outros podcasts, ou para poder juntar, para poder assim, criar assim, uma rede. São Paulo tem um monte, mas quando tem em Santa Catarina estúdio de podcast, assim, para mais fácil de fazer acesso, para poder alugar, para poder fazer. Podcast voltado ao basquete de Santa Catarina, né? Só temos o Clube do Basquete, que eu conheço. Pode você, hoje não tem outras pessoas com a iniciativa de
produzir conteúdo dentro do basquete de Santa Catarina. Né? O próprio Clube do Basquete se divide. Nós temos os nossos podcasts, e esse ano a gente teve, pela segundo ano seguido, uma parceria comercial com a NSC, né, que é afiliada da Rede Globo aqui em Santa Catarina, e através do projeto Basquete Transforma SC, que é uma parceria da federação com a NSC, a gente levou o nosso podcast para a NSC, né, para a grande rede. Então a gente teve, ano passado foram 12 episódios gravados, esse ano já gravamos 7, e agora, novembro, dezembro, nós vamos gravar os últimos 3, mais 3 episódios para fechar 10, fechar essa temporada. E com relação às transmissões, hoje quem faz transmissão de basquete em Santa Catarina basicamente é o Clube do Basquete Podcast. Né? São vocês então, né? A gente tem câmeras automatizadas instaladas aí nas principais arenas do estado. Então, muitas vezes, tem alguns jogos que são apenas transmitidos sem narração. Né? Mas a gente, como eu falei para ti, o número de transmissões que o Clube do Basquete fez esse ano é algo fora do comum. Né? São 198 jogos feitos aí no intervalo de abril até o início de novembro. Né? Então, felizmente, a gente não tem vamos dizer, uma fonte de pesquisa a nível nacional, mas eu entendo que o Clube do Basquete é um dos que mais transmite jogos de basquete no ano no Brasil, se não for o perfil que mais transmitiu jogos de basquete no Brasil em 2024. Né? 198 jogos realmente é um número bastante considerável. 198 jogos, mais 4 etapas de basquete 3x3. Caramba, muita coisa. E assim, ia perguntar para vocês, e aí, como é que essas transmissões? Você leva muito equipamento? É difícil chegar nos locais aí, a distância, né? Para você sair para ir nos jogos. Aqui você fala sobre isso que é importante. Então. Você me perguntou sobre isso, né? Porque tem os equipamentos, a distância, tudo isso, né? Varia. Pode também identificar equipamento quando você leva para os lugares, é importante saber, né? Porque isso não é fácil, não. Você também tem transmissões no ano, não é para qualquer um, não. Sem dúvida nenhuma, o que permite a gente fazer esse número significativo de transmissões é a existência das câmeras automatizadas, tá? São 7 câmeras espalhadas no estado e, né, com essas câmeras a gente consegue fazer a transmissão de forma remota. Ou seja, ou a gente faz aqui da minha casa, ou a gente vai na casa do Marcelo, que a gente fala que lá é o nosso estúdio principal, né? Mas a gente faz, aí o que acontece? A gente recebe a imagem, essa câmera, ela é toda calibrada, né, para ficar no ginásio. São 3 câmeras que juntam a imagem e vai andando conforme o pessoal se desloca na quadra, conforme a bola se desloca, a câmera vai seguindo. E tem uma câmera menor que capta os caracteres do placar e transforma no placar eletrônico que vai na tela. Então, com essas câmeras, né, o custo da transmissão fica muito baixo, porque tu paga efetivamente só o trabalho do narrador e do comentarista. Mais uma taxa de custo, mas fica tranquila, a federação paga isso daí, a gente consegue fazer um grande número de jogos. Nós fazemos também as transmissões presenciais, né, em caso de ginásio que não tem esse tipo de câmera, ou quando o jogo é muito importante, até para a gente poder fazer uma interação com os atletas, né, uma entrevista, etc. Isso também já enriquece bastante a transmissão, dá voz para as pessoas falarem na transmissão, isso é muito legal, né, trazer os patrocinadores e quem apoia os times do basquete aqui de Santa Catarina, isso também é fundamental. E o que permitiu a gente realmente fazer esse número grande de jogos esse ano foi o fato que ano passado a gente investiu em equipamento para que a gente pudesse fazer transmissões simultâneas. Né? Então, esse ano foi a primeira vez que aconteceu tem jogos na tabela que são no mesmo horário, o Marcelo faz um jogo com um comentarista, eu faço o jogo com outro comentarista, cada um na sua casa, cada um no seu estúdio. A gente conseguiu fazer 2 jogos ao mesmo tempo, em diversas oportunidades do ano, conseguindo contemplar todas as finais de todas as categorias de base e do adulto, tanto masculino e feminino, e o campeonato adulto, masculino e adulto feminino. O Marcelo falou ali, nós tivemos, se não me engano, foram 2 jogos, eu acho, do masculino que a gente não conseguiu fazer apenas. Né? No universo aí de 9 times disputando masculino e 5 times disputando feminino, o resto, todos os jogos, a gente conseguiu fazer a transmissão com narração. Então, isso aí realmente é um número bastante significativo. Caramba! Então, a gente já vai ver isso aí, né? Quando mudar o Scout para Santa Catarina, a gente já vai ver isso aí, né? Ele é porto-riquenho, então é de Porto Rico. Ele vai ficar aí um ano para poder avaliar. Ele vai ficar sob minha gestão, né? Eu que vou orientar e tal, vou apresentar ele os atletas que eu tenho interesse também. Vou dar oportunidade para vários, vai ser legal esse trabalho que vocês fazem, pois esse trabalho é fantástico. Não tem no Brasil, não tem. Não tem, eu já vi, não tem. Tem na Europa, mas aí é outra coisa. O que vocês fazem, cara, é sensacional. Estou muito feliz de ter conhecido esse trabalho de vocês.
Eu viajo o Brasil todo vendo atletas, cara, bem assim pelo Brasil. Já gravei podcast com gente do Brasil todo, do mundo todo aí. Fiquei feliz hoje. Acho que foi o maior podcast que nós gravamos aí. A audiência aqui estourou. Rumble, Twitter e YouTube e Facebook. E, cara, o privilégio de ter você aqui, cara. Eu fiquei muito feliz mesmo. Realmente, como eu falei pra você, eu ia, cara, desistir do Brasil. Eu ia só pegar atletas do Brasil, mandar pra Europa e acabou. Eu cansei de basquetebol do Brasil, porque hoje eu não preciso mais. Eu tenho de contato direto com os clubes fora e tal. Mas, assim, pelo que vocês me falaram hoje, eu acho que não precisa, se eu parar por aqui e ficar só mandando atletas para a Europa e não me preocupar com o desenvolvimento do basquetebol brasileiro, eu acho que eu vou ser cúmplice, né, do sistema que não vai fazer o basquetebol do Brasil crescer. Eu vou só mandar atletas para fora, entendeu? O cara se forma lá, joga lá, aí de repente o moleque se naturaliza, nem joga mais pelo Brasil. O que está acontecendo isso, tá? Você está indo embora do Brasil, naturalizando, jogando para outros países. O que está acontecendo isso com africano, até com jogadores da América do Sul. Mas, assim, vocês me deram uma luz no fim do túnel que dá para fazer ainda com quem quer fazer, entendeu? Dá para fazer. Então, assim, eu vou conversar bastante. Eu já indiquei, eu já falei aqui na live, vou indicar o scout para Porto Rico, para Santa Catarina, ano que ele vai chegar aí, e vou indicar um para Minas ou o Pará, que é, no caso, o norte, né? Mas que eu tenho um amigo lá no Paysandu, mas eu vou pensar certinho. E, cara, foi um privilégio ter você aqui. Hoje eu aprendi muito. Eu vi realmente que tem basquetebol em Santa Catarina muito forte, tem em Minas muito forte, tem no Paraná muito forte, eu já sabia, né, da federação do trabalho que vocês fazem. Tive o privilégio de ter você aqui, eu acho que aprendi bastante. Eu acho que passei também um pouco da minha experiência para vocês. E, cara, quando precisar de mim, conte comigo aí. Eu tenho 3 editores comigo no meu estúdio que eles fazem vídeo para base do Brasil todo e fora do país também, Eurobasket. Tá? O vídeo da base, eles são custeados pelo patrocínio. Então, os meninos, a maioria não paga para fazer vídeo nenhum, o pessoal faz e fica bem legal. E dá pra gente sentar para conversar, cara, porque dá para fazer muita coisa aí em Santa Catarina. Tem uma federação forte, vocês fazem um trabalho de base fantástico aí, que, pelo que me falam e que eu vi hoje, eu confirmei o que eu já sabia, que é muito bom mesmo. E o que tem que fazer agora, Santa Catarina tem que ser um exemplo, né, para as federações do resto do Brasil. É a realidade, tem que ser copiado o que é bom. A gente traz o que é bom da Europa e tem que copiar o que é bom de vocês, cara. Então, assim, o trabalho que você faz é fantástico, eu fico muito feliz de ver que tem uma luz no fim do túnel. Dá para fazer basquetebol fora do Rio, São Paulo. Dá para fazer, por exemplo, dá para fazer Santa Catarina ser um exemplo. Basquetebol do Sul e também exemplo também de basquetebol brasileiro. Por que não? Por que só São Paulo tem que ser exemplo? Por que não pode ser um estado do Santa Catarina? Porque a gente tem que falar de basquete. Aí tem muito jogo, tem muita categoria, tem muito basquete. No Brasil não tem, infelizmente, porque não tem atleta, as equipes não jogam. Então é muito difícil, o atleta tem que sair daqui para ir para outro estado, infelizmente. Mas Santa Catarina tem muito jogo aí. E o que você fala que é organizado, não tem em nenhum estado. Então é legal. Eu fiquei feliz. Dá para fazer. E eu realmente não vou desistir mais só mandar atleta para fora do país. Dá para fazer basquetebol no Brasil. Tem uma porque assim, pra gente fechar lá, eu não acreditava que pessoas pensassem que nem eu. Dá para se formar aqui, o atleta ficar o máximo que ele pudesse no Brasil, para ele sair do país totalmente formado e pronto para desempenhar seu papel no basquetebol europeu. Eu acho que o cara tem que ir embora com 3 anos mesmo, porque. Né, mas você falou para mim que tem E o que você fala sobre isso, para a gente fechar a live? Você vê a luz no fim do túnel? Seja sincero para você falar para o meu público, né? Depois vai ter legenda em espanhol, em inglês, que eu tenho um público de outros lugares também. O que você fala sobre isso? Você vê a experiência no basquetebol brasileiro mesmo, pro futuro, né? Ou não? Você acha que não? Porque eu queria que você falasse para a gente fechar a live aqui. Eu vi que tem esperança. Pelo que você falou para mim aí, dá para fazer fora do Rio São Paulo tranquilamente. Com certeza eu vejo. Eu acho que o momento do basquete brasileiro é um momento de retomada, um momento de crescimento. Nós passamos por um baque muito grande aí no final da década passada, né? Um baque que exigiu um trabalho de reconstrução da nossa Confederação Brasileira de Basquetebol. Eu acho que hoje o próprio resultado da seleção na Olimpíada, né? O basquete que jogou, que apresentou, mostra que realmente esse trabalho de reconstrução está dando resultado, né? Nós temos novos talentos surgindo aí a cada dia e os campeonatos ganhando cada vez mais força. Falta essa questão da unidade entre os clubes no Brasil, clubes, federações, confederação e ligas, né? Eu acho que o pessoal tem que sentar para se acertar, tem que deixar um pouco o orgulho de lado para que essa retomada seja feita de forma completa. Agora, acredito piamente no crescimento do nosso basquete, entendo que os atletas podem sim se desenvolverem muito aqui dentro por conta da estrutura que a gente encontra em alguns clubes, mas ainda faço aquele apelo à questão do investimento, que eu acho que é muito importante, né, disso aí acontecer, principalmente de forma contínua, né, de forma sustentável. Né? Eu não quero uma empresa chegando e montando um time espetacular para jogar 2 temporadas e depois esse time sai da cidade, para o investimento, acaba-se o time, não deixou legado,
não deixou o trabalho de base, não renovou, os atletas foram embora e não ficou nada. Né? Então isso aí realmente não presta se for dessa forma. E como eu falei para ti, assim, Santa Catarina tem essa perspectiva de sustentabilidade, porque o principal a gente já tem, que é um trabalho de base muito bem feito. Que falta para nós agora investimento no adulto, para que eu comece a ter as equipes aqui de Santa Catarina circulando cada vez mais nos principais campeonatos do país, no adulto masculino e no feminino. No feminino já acontece, a equipe Blumenau já representa muito bem Santa Catarina na LBF. Nós temos Blumenau e Brusque que representam muito bem Santa Catarina, inclusive Blumenau foi terceiro lugar no último Campeonato Brasileiro da CBB, né? Mas precisamos de mais incentivo aí para a gente conseguir disputar esse título de forma sólida e temos condições para isso. Então, fiquei feliz, é um podcast aí, a gente vai conversando, né, sobre isso, você vai me indicar alguns atletas aí depois, que a gente vai fazer. A gente vai obrigar esses meninos aí de Santa Catarina, dos times todos aí, a participarem do podcast, né? Porque é importante para a carreira deles no futuro se posicionarem, né? Não estou falando de política, porque estou falando é falar, aprender a falar, a conversar, a estar no podcast, né? Para aprender também a valorizar também os profissionais que formaram os meninos, que é importante, né? Às vezes o cara vira um jogador profissional e esquece. E é importante para nós, enquanto comunicadores, escutar o que um atleta de 15 anos tem para falar, qual é a percepção que tu tem do basquete de base, qual é a percepção do campeonato que tu disputa aqui, dos teus adversários, como é que tu vê o basquete aqui no estado, como é que tu vê a atuação da federação. É muito importante a gente ter esse retorno. Né? Eu tenho que saber o que passa na cabeça do atleta de 15, 17 anos de idade para saber que caminho que eu vou tomar no futuro enquanto gestor da modalidade. Né? Então, ter esse espaço, dar voz a esse pessoal, dar voz a esses jovens atletas, isso é fundamental. Foi um privilégio ter você aqui. Os cortes, sigam o Clube do Podcast no Instagram. Eles também têm canal também no YouTube também, sigam eles lá, tá? Depois aí os cortes vão estar... A primeira parte da live está no YouTube já. Alguns cortes já estão no Instagram e vai ter muito corte hoje aí pra galera. Foi um privilégio ter você aqui. Um abraço para você do Clube do Podcast, para o seu amigo também. Foi um privilégio ter vocês aqui. Eu aprendi muito. Eu vi realmente que existe basquetebol sério fora do Rio São Paulo. Eu vi que dá para fazer basquetebol no Brasil mesmo. Não tem que mandar atleta tão cedo para a Europa. Acho que você pode mandar sim, se o menino quiser, mas você pode manter no Brasil sim, formar e deixar eles bem formados para mandar depois eles melhores, né, com a cabeça melhor e tal, é importante. E, cara, foi um privilégio ter você aqui. Um abraço para a galera. Episódio 154 do podcast Remy Esperto. Foi um privilégio ter eles aqui. Um abraço e até o próximo podcast.